quando a gente está aqui na Austrália ainda, que não tem o suporte da família, não tem tantos amigos e tudo mais, a importância da presença do pai. Então, assim, isso é muito importante, porque eu encontro muitas amigas, muitas pessoas, e às vezes você vê que, tipo, a mãe deixou de se cuidar porque ela não tem mais tempo para ela, entendeu? Sim. Porque ela vive em função das crianças. Então, e isso é uma ajuda que o pai também tem que dar. E não é só de cuidar do filho, mas pensar numa forma de que eu posso fazer pela mulher. Porque talvez a gente não teve essa criação. Mas é bom você ouvir de outras pessoas do tipo... E ter essa liberdade de poder olhar para o seu marido, para o seu parceiro e falar assim, olha... Hoje eu preciso que você fique com as crianças porque eu preciso ir jantar com minhas amigas. Sim. E é porque às vezes a gente ainda vive um mundo que é um pouco machista, né? E às vezes tem aquela coisa, né? Que o homem pode sair e a mulher não, né? Então, eu acho bom quem for homem, estiver assistindo e se puder, pensar principalmente hoje, Dia das Mães, porque você foi filho, né? Então, com certeza, assim, você foi cuidado por alguém. Sim, você tá no mundo por isso. Então, se você colocar um filho no mundo, pense na sua esposa. Se você já tiver separado, pense na mulher que ela é mãe dos seus filhos também, entendeu? Total. De que forma você pode colaborar. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com 3 convidados muito especiais. Nesse episódio de Dia das Mães, domingo agora, é Dia das Mães, a data especial para vocês. E tenho aqui comigo 3 mães, Fernanda, Ingrid e Shirley. Muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos. Vocês estão nervosos? Tá. O champanhe não, né? Aqui não é champanhe, né? Moscato aí pra relaxar. A feira é a segunda vez, né? Já tá acostumado também, faz um monte de live. Live é pior, né? Porque é ao vivo, né? Aí tem que controlar a emoção. Mas... E a dona Shirley aqui pela primeira vez. E Ingrid, filha dela. Parabéns. Parecem irmãs, né? Parecem irmãs, vão na balada junto, né? Vão no samba. E o pessoal acha... Na verdade, ela tá indo mais que eu, né? Tá indo mais em festa que você? Mas que legal. Então, esse episódio, a ideia é falar um pouco sobre a maternidade, a vida aqui na Austrália. Para quem... Elas vão se apresentar, mas quem não sabe, a Ingrid, ela veio aqui antes, né? Quanto tempo você morou aqui antes de ter o primeiro filho? Um ano, mais ou menos. Um ano? Um ano. Aí morou um ano e a dona Shirley veio aqui ajudar a cuidar das crianças, né? Porque são 2 agora. Né? São 2 e é uma rotina conturbada, puxada. Difícil, né? Não é fácil. Fiquei lá uns dias e toda vez que eu durmo lá às 6 da manhã, as crianças estão de pé. É despertador, né? É o despertador e não não... sei trabalhar, vamos. Não perde a hora nunca. Ninguém tem despertador em casa. Natural, Natural, não tem o que fazer, né? Não tem. Mas que legal, vamos falar um pouco sobre isso e também as perguntas da galera, mas eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, uma breve apresentação, porque são 3 pessoas. A Fê, ela já se apresentou uma vez, né? Mas fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você veio. Você é mãe do Brasa, né? Seus 2 filhos, né? O Gustavo e a Gabi. Sim. Você teve eles no Brasil e depois veio. Sim, que é um cenário diferente do da Ingrid. Meu nome é Fernanda. Queria agradecer hoje e já começar esse podcast desejando um feliz Dia das Mães para todas que estão assistindo. Eu acho que é mais importante que às vezes a gente deixa para o final e já começar falando sobre isso. Um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a todas. A maternidade, ela é para todas. Nem sempre para todos, né? Nem sempre a gente vai ter um filho para poder ser mãe. A maternidade é um instinto que geralmente muitas pessoas têm. Então, eu espero que a gente converse um pouquinho sobre isso. Então, eu estou aqui há 6 anos. Eu sou mãe do Gustavo, que já tem 18 anos, está para fazer 19. E sou mãe da Gabi, que está com 11. Então, nós estamos aqui há 6 anos. Essa é a nossa história aqui. 6 anos já. 6 anos. E o Gustavo, ele já é um adulto. Já é um adulto, né? E já tem o trampo dele, tá fotografando, editando.
fazendo Moleque tudo. independente. Já já ele tá saindo de casa. Oh, não. Mas com certeza. Vocês conversam sobre isso? A gente conversa muito, assim, e o sonho dele é ir pra Londres, né? É mesmo? E aí, Que tipo, me legal. apertou o coração quando ele falou isso. Eu falei, poxa, mas eu fiz isso com meus pais também, né? Então, Aham. é aquela liberdade que a gente dá, mas a gente sempre conversa muito, né? Então, o fato de ter sido mãe muito nova me dá essa liberdade de hoje ter uma amizade com ele, né? Mas sempre separando amizade e filho. Mas é muito legal ser melhor amiga do seu filho, né? Então, Que dividir legal. essas coisas com ele. É Que legal. legal. E você, Ingridinha, qual que é a sua história? Aqui há quanto tempo? Bom, meu nome é Ingrid. Eu tô aqui há 3 anos e meio. Vai fazer 4 anos agora, em setembro. Eu vim pra cá por causa do Marcos, né? Importou a namorada? Importou. E sou mãe do Martin e da Laura. O Martin tem 2 anos e a Laura tem 11 meses. Os 2 pequenininhos, cheios de energia. Os dois andando já. Mas andando, ela começou a andar Ela agora. começou a andar. Tá andando, não para mais. E é isso. Quando você decidiu vir para a Austrália, como é que você falou isso para sua mãe? Como é que foi esse sentimento? Na verdade, minha mãe fala que até hoje ninguém pediu pra ela, né? Só informou, né? Mas só informou mesmo. Tipo, mãe, eu vou ficar só 6 meses. Aham. Vou ficar só um pouquinho já. Todo Volto. mundo vem pra ficar 6 meses, né? E é assim que nunca mais a gente voltou. E nunca mais voltou. E você, dona Chile, como é que é a sua história lá no Brasil? Você tinha um restaurante lá, né? Eu tinha. E como é que foi essa decisão de abrir mão desse restaurante para vir para cá, ajudar a Ingrid? Era algo temporário? Qual que era a sua ideia também? Quando o Martin nasceu, provavelmente eu teria que vir mesmo. Sim. Aí ela engravidou da Laura. Aí ela pediu para mim vir. E eu tive que abrir mão do restaurante. Deixei lá aberto, né? Achando que ia voltar em 6 meses. 6 E meses. tô aqui até hoje, já tem 1 ano. Já tem 1 ano já? Mas além da Ingrid, você tem um outro filho, né? Tenho meu filho que tá lá. Dá para vir também. Tá para vir? Mas como é que... Quando ela veio, o que você sentiu, assim... e o que você sentiu quando você veio em deixar seu filho? Né? Que foi meio que uma situação parecida, né? É bem complicado, né? Porque quando ela veio, assim, a preparação, parece que não é verdade, né? E eu fui me tocar disso no aeroporto. Foi bem difícil. A despedida é difícil, né? Eu tô só o nervo aqui, né? Mas aí quando você veio pra cá, o seu filho, você sentiu meio que uma coisa parecida, assim? Eu senti, com ele, acho que ainda é pior. Porque como ele era mais novo, é mais dependente de mim, então acabou... eu senti mais na cara dela. Neném da mamãe. É o mais novo, é o caçula, né? É o caçula. Aí por ser menino também, a gente acha que eles Não vão dar conta, né? não vai conseguir ficar só. Mas graças a Deus, ele tá saindo bem e tá doido pra vir. Tá doido pra mim, já vem. Qual que é o nome do seu irmão mesmo? Igor. Igor Ele tá vai vindo adorar aqui. que eu falei neném da mamãe. Você mimava ele, dona Chile? Não, eu nunca mimei, não. Ela que tem ciúme. Hoje, vamos discutir a relação já. Nunca mimei. Ai, Daniel, aproveitando esse clima, Diga. queria que você contasse um pouquinho também de você, da sua mãe, né? Exatamente. Ai. Eu acho que é legal a galera Ela vai saber, né? adorar. E principalmente como homenagem para ela, você contar quanto tempo você tá aqui, como que foi a decisão de você falar para ela que você ia deixar deixar o Brasil para vir para cá. Como ela ficou com isso. Não, legal. Minha mãe, Márcia, um beijo, mãe, te amo. Eu vim em 2016, eu vim no final da faculdade. E a minha situação foi um pouco diferente, né? Porque os meus pais, eles sempre foram divorciados. E minha mãe, quando eu estava chegando no final da faculdade em 2015, ela falou assim, olha, eu tenho esse dinheiro na poupança que eu guardei durante esses anos, da pensão do seu pai,
que você quer fazer com esse dinheiro? E minha mãe, ela mega me apoiou para vir para o intercâmbio, porque eu não pensava em fazer intercâmbio. Eu tive esse privilégio, né, com certeza, porque ela me deu de presente, basicamente, o intercâmbio. Foi isso. E ela ia comigo nas reuniões com as agências de intercâmbio, Legal. entendeu? Então ela sempre me incentivou, falou assim, vai para a Austrália. Talvez ela imaginasse também que fosse algo temporário, 6 meses, né? Eu acho que as mães não têm essa noção de que esses 6 meses vão se renovando e se estendendo. E ela ia comigo, eu lembro que inclusive teve, quando a gente estava para escolher, porque eu fiz uma planilha, fui em várias agências e tal, e ela foi comigo em algumas. E teve uma que a dona da agência era uma mãe também. E ela ficou assim, não, vamos fechar com eles. Vamos fechar com eles, porque a filha dela tá lá, ela é mãe também, ela sabe como é que legal. funciona e tudo mais. Mas no final a decisão final foi minha e eu optei por uma outra que foi recomendação do amigo meu também. Mas ela me apoiou no aeroporto, aquele chororô, né? É difícil. E a minha despedida no Brasil, eu tive que cancelar minha despedida porque eu fiquei doente. Então eu vim numa quarta-feira, eu ia fazer uma despedida no domingo com os meus amigos lá no Brasil e tudo mais. E eu tive que cancelar. Então a despedida foi mais em família, mesmo que realmente é o que importa. Mas ela sempre manda mensagem. Eu não sou uma pessoa muito de mensagem, assim. Eu acho que nesse quesito eu sou mais parecido com meu pai, assim, que, sei lá, às vezes ele manda mensagem para ver se tá vivo, tal, esse tipo de coisa. Mas minha mãe, não, vamos fazer chamada de vídeo, tal. E aí tenta arrumar algumas coisas para passar o tempo agora que ela tá aposentada. E aí resgatou uma gatinha esses dias de maus tratos e cuidou dela. A gatinha hoje tá sempre assim, fica, olha a lua e tal, não sei o quê. Então sempre ela sente bastante falta, né? Até porque agora são 5 anos sem voltar. Que você A não última vê vez que eu ela. voltei foi em janeiro de 2018. E eu sou filho único, né? Nossa. Então eu preciso agora no As final mães do ao ano. mesmo tempo. Um aperto no coração, né? Mas ela, enfim, a vida segue, né? É uma decisão muito difícil essa questão de, por exemplo, deixar os filhos irem, né? E não, por exemplo, para você vai ser difícil, Gustavo, sair de casa. Imagina ele sair do país. Ah, Então eu não consigo imaginar. Aliás, do meu ponto de vista, até sim, mas eu não sou pai, né? Eu não tenho um filho. Mas para mim, eu acho que a liberdade ela fala mais alto, sim. a independência, né? Mas eu vejo que as coisas com o tempo elas vão mudando, porque minha mãe ela tá cuidando da mãe dela hoje em dia. Minha avó, tanto por parte de mãe, por parte de pai. Minha avó ela tá com 94 anos. Anteontem ela caiu, ela foi pro hospital. Entendeu? Os ossos, ela já tá muito Frágil. debilitada. Minha avó, por parte de mãe também. Ela manda os vídeos da minha avó falando um negócio e minha avó, ela acha que ela tá falando comigo. E é um áudio só. Ela acha que tá falando comigo, assim. Minha avó fala uns negócios assim, meio que chorando, e eu não entendo nada que ela fala. Porque a boca dela tá mole, a voz dela tá mole, assim, não consigo entender. Mas e minha mãe tá cuidando dela. Meus tios e meus pais, né? Enfim, tô cuidando das minhas avós, porque eu só tenho minhas avós hoje em dia. E eu sei lá, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou ter que voltar pro Brasil, trazer eles para cá, né? Porque também não é algo tão fácil. Né? Vir para cá, vir para cá já é difícil. Conseguir a residência é mais difícil ainda. Trazer os seus pais Sim, já é mais ainda, né? é mais ainda. E, enfim, eu não sei como é que funciona com vocês. A dona Shirley está aqui agora, mas essa relação de mãe, filho, porque seus pais também não estão aqui. Aliás, sua mãe está aqui, né? Minha mãe tá aqui. Minha mãe chegou tem 3 dias, tá? É a primeira vez que ela veio? Não, é a quinta vez já. Quinta vez? Quase residente, né? Tá quase. Então, praticamente todo ano ela vem. Ela vem sempre, ela. Só durante os 2 anos da pandemia que ela ficou sem vir. Mas ela veio, ela chegou aí há 3 dias. E é interessante, né? Essa coisa de maternidade. Hoje eu tava pensando assim e eu fiquei emocionada pensando. Sim. Porque meu pai faleceu tem quase 2 anos aí, que foi na pandemia. Sim. E eu tenho um irmão que já é casado e ela ficou sozinha, literalmente, né? Mas ela tá curtindo também esse momento só, né?
E às vezes a gente pensa que a gente precisa ter sempre alguém do lado, né? E ela tá ali curtindo a vida dela, claro, vai visitar meu irmão, mas daí eu pensei, agora que nós já estamos grandes e tudo mais, ela não tem mais o cozinhar, fazer a comida. Quando ela vai cozinhar só para ela acha que não vale a pena. Ela já cozinha para semana, então não tem essa coisa. E hoje, quando ela acordou e ela viu que eu estava um pouquinho doente, que eu estava com dor de cabeça, ela foi levar um café da manhã para mim. Daí, na hora do almoço, ela fez um almoço. E aí eu vi a felicidade dela, porque fazia muito tempo que ela não fazia mais comida em grande quantidade para a família. Então, nós sentamos na mesa, agradecemos ali aquele momento, assim. E como é bom, né? Tipo, depois de tanto tempo, ter essa oportunidade, né? Que são pequenas coisinhas que a gente vai deixando, né? E são ciclos, né? Você vai perceber aqui que nós temos ciclos. Nós temos a Ingrid com filhos extremamente novinhos, né? Sim. Eu já tenho os filhos mais maiores. Sim. A dona Shirley já tem os filhos já adultos. Então, assim, mas está curtindo a outra parte de ser vó, né? São fases, que né? Então, que é maravilhoso, né? Então, são essas fases, esses ciclos. Tenho certeza que a sua mãe agora cuidando da mãe dela, da vozinha, são os ciclos da vida, né? E acabam que isso vai acontecendo. Sim. Mas os filhos, realmente, a gente cria para o mundo, né? E a gente tem que dar sabedoria para eles, porque eles estão visualizando aquilo que a gente está fazendo, né? E eles estão criando uma expectativa do tipo, muitas vezes, quero ser muito do que meus pais são para mim, né? Então, isso é o que nos motiva, né? De estar sempre fazendo melhor, de trabalhar, de correr atrás, porque a gente sabe que os nossos filhos estão nos olhando, né? E imagina que legal, depois de um tempo, a sua mãe poder olhar e falar, nossa, deu certo. Meu filho talvez não seguiu alguns exemplos errados que eu tive, mas fez algumas coisas ali. Porque a gente sempre tem um pouquinho da mãe e do pai, né? Então, aí é legal. Eu acho que esses ciclos são maravilhosos, assim. E o assunto maternidade, ele é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai, não tem certo e errado. Tem experiências diferentes, né? Sim. E eu acho que o grande lance é a gente se respeitar. Porque se a gente começar um bate-papo aqui de falar qual é o melhor parto? Qual é o melhor... Qual que é o melhor filho? Qual é o melhor jeito? É melhor ter filho menino ou melhor ter filha menina? É muito particular, né? Você concorda? Tipo, é muito... Não tem uma discussão exata, né? Você. Exatamente. Tem o que você consegue, tem o seu melhor. Exato. Você consegue fazer de melhor com o que você tem, na verdade, né? Sim. Você dá sempre o seu melhor, independente que nem do parto. Qual é o melhor parto? Não tem o melhor parto, tem o que cabe para ti. Que cabe para você. Então, eu queria tirar uma dúvida. Você teve 2 filhos no Brasil, e a Ingrid foi a única que teve filhos aqui na Austrália, né? Sim. Eu queria saber como é que foi essa experiência, óbvio que o Martin foi, né, mãe de primeira viagem, mas você tinha alguma coisa em mente? Você tinha medo de ter um filho aqui na Austrália? Você achava que ia ser melhor lá no Brasil por todo o suporte da família, esse tipo de coisa? Foi uma maternidade fácil, difícil? Como é que foi? Então, aqui tudo é bem diferente do Brasil, né? Sim, tudo. Então, toda vez que eu ia no hospital e tal, eu já achava estranho, porque aqui eles não fazem tanto exame, aqui não faz tanto ultrassom, aqui não faz um monte de coisa. Aqui no Brasil, tipo, o ultrassom é todo mês, né? Sim. Você não vai tanto no hospital, você só vai realmente se quando precisa, né? É uma enfermeira, né, que atende. É uma enfermeira que te atende. Eu falei com a médica no dia do parto. No dia do parto. Eu falei com a médica no dia do parto porque meu parto acabou do Martin, dos dois, né? Acabou sendo cesárea. E aí, por isso, eu falei com a médica. Senão, eu tinha só continuado falando com a enfermeira. Então, isso eu estranhei bastante. Do Martin, eu estranhei muito porque mãe de primeira vez, viagem, não sabia nada. Aí eu ficava assim, nossa, mas se eu estivesse no Brasil, ia ser melhor. Não, mas se eu estivesse no Brasil, eu tô sentindo isso aqui, eu ia no médico e iam me dar atenção. Sim. Aqui, até por conta do Covid também, né? A gente não podia ficar indo tanto no hospital.
Muita coisa fazia pelo telefone. Minha primeira consulta foi pelo telefone. Caramba. Foi pelo E telefone. você tinha um inglês já suficiente ou isso foi uma dificuldade? Então, eu cheguei, aí eu comecei a fazer inglês, eu vim 0 em inglês. Tá. Aí eu comecei a fazer inglês e veio Covid. Aí começou a aula online. Aula online. E aí a online, quem aprende? Ninguém aprende, né? Sim. A única coisa que foi bom foi o meu listening. Aham. Que aí, pelo menos, quando as pessoas falavam comigo, eu conseguia até entender mais, mas não conseguia responder, né? Porque eu não tinha vocabulário para isso. Mas a parte boa disso é que isso eles te dão suporte, assim, de tipo, olha, não, vamos ligar para um tradutor. Então, mesmo por telefone, eles ligavam para um tradutor, porque eles têm que ter certeza do que eu tô falando e tem que ter certeza que eu tô entendendo o que eles estão falando. Uhum. E aí, a primeira consulta, como eu disse, foi online, foi pelo telefone. E eu acho que... Nossa, eu nem lembro com quantas semanas eu fui no hospital a primeira vez. Mas, tipo, fiz assim, 3 ultrassons. Sim. E o parto aqui, eles tentam fazer natural, né? Sempre que possível, né? Sempre Até possível, aí vê que não dá pra ser natural, eles vão... Exatamente. Porque você pode falar que, faz cesárea, tá doendo pra caramba. Você pode fazer cesárea. Se você pagar, você pode. Que nem no Brasil, você pode. Aham. Só que é muito caro. E pelo fato de, que eu pelo menos, né? Pelo fato de Covid, só eu e o Marcos, a gente não tem esse suporte sozinha, praticamente, assim. Não ia Sim. ter minha mãe aqui. E outra, né? Até porque o parto normal é muito saudável, né? Eu queria que fosse normal. Natural, até sim. pelo fato da recuperação, porque não ia ter ninguém para me ajudar. Só o Marcos, ele ia ficar pouco tempo em casa, ia ter que voltar a trabalhar. Sim. Então, eu queria. E tentei. Só que Não deu, rolou. né? E a recuperação é muito mais demorada, mais Eu não posso difícil. reclamar que minha recuperação até que foi boa. Foi? Foi. Cheguei em casa, eu tava andando bem e tal. E deu tudo certo. E aí resolveu fazer outro. Não, é que teve Covid, né, gente? Covid, a gente ficou um pouco sem o que fazer, né? Não comer, né, mãe? É, mãe. Não tinha mais Netflix, não tinha mais o que assistir. Cara, lembra uma vez que teve um churrasco da torcida do São Paulo? Lá vai. E a Ingrid, ela tava com o Martin, né? O Martin recém-nascido. E a gente tava lá em Pyrmont e a Ingrid estava lá com o Martin e o Marcão trocando ideia com os diretores da torcida. O Marcão, ele olhou pra gente e falou assim, a Ingrid vai ser mãe de novo. Só que ele falou brincando. Foi. E era verdade. E ela já tava grávida. Já. Ele falou brincando. A gente não sabia. E a gente falou assim, não, pô, não, sério? Aí ele fingiu que era, só que nem ele sabia que era verdade. Aí depois você fez o exame, né? E realmente... Porque a Laura... Não foi... mãe te ama, viu? Mas a Laura não foi planejada, né? Sim. A Laura foi... Ela vai. Ela vai, mas foi a melhor coisa, porque o meu parto, ele foi bem traumatizante pra mim. Então eu não... Primeiro. O primeiro. Aham. Então eu não queria mais, por isso também, né? Entendi. E porque, poxa, aqui é bem difícil tudo sozinha. Você criar uma criança sozinha. Já não sabia de nada. Covid, ficar presa dentro de casa com um bebê, que o Martin deu muito trabalho porque ele não dormia, ele teve tongue-tie, que é o freio da língua mais curtinho, teve que fazer cirurgia, eu tive mastite. Então, tipo, aconteceu um monte de coisa e eu ali dentro de casa, sabe? Sim. Chegou a ter depressão pós-parto ou não? Olha, é que assim... Não diagnosticado, talvez. mas eu acho que eu tive um pouco. Que teve um dia que o Marco chegou em casa. É que tudo eu dou risada, graças a Deus, né? Sim. Mas teve um dia que o Marco chegou em casa e aí eu tava chorando assim, aí eu falei assim pra ele: todo dia eu choro, eu não aguento mais chorar, eu não vou parar de chorar nunca mais. Eu já fazia 15 dias que eu tava chorando. Do nada, assim? E assim, você não sabe o porquê, sabe? Você começa a chorar, vai vindo uma tristeza, uma angústia, que ninguém te conta isso. Ninguém te fala. Você acha que você não vai dar conta. Você acha que você não vai dar conta. E às vezes eu ligava pra minha mãe, o Martin dava um trabalho, ele não dormia direito. Eu tive mastite, eu fiquei... Nossa, foi bem difícil pra mim do Martin no começo.
Sim. E aí eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, eu não aguento mais dançar com esse menino. Porque eu tenho que ficar dançando com ele o dia inteiro, dançando e beijando, dançando e beijando. Era só assim, ele ficava quieto, sabe? Sim. Bola de pilates, eu odeio. Porque de madrugada eu ficava sentado na bola de pilates, pulando assim, ó, com ele. Pra ele dormir. Aí parava, aí dava 5 minutos. Aí ele voltava a chorar. Então deu muito mais trabalho que a Laura, por exemplo, que é mais quietinha, assim. E aí, como né? ele não pegou meu peito, eu tinha que tirar leite. Fiquei tirando leite pra ele até 4 meses. Aí, enquanto ele dormia, era o tempo de eu tirar o leite. Aí, na hora que eu terminava de tirar o leite, ele acordava pra mamar. E era tipo isso. O dia inteiro, a noite inteira. Teve um dia que eu falei assim pro Marcos, amor, vai tirando leite aí pra mim, porque eu não tô aguentando, eu preciso... Tem mais força. E aí ele ficou lá tirando leite. Bombeando. Pra eu poder, tipo... Eu acho que essa depressão, acho que é um pouquinho que todo mundo, por causa do descanso. Não tem. Como a gente não tem esse descanso, e ainda mais no caso dela, que os filhos foram muito perto um do outro, então você não descansa. O sono ele é muito importante, a mãe não consegue dormir. Parece que o ouvido da gente até muda quando a gente é mãe. Eu não sei explicar. Qualquer mas, barulhinho assim. Qualquer barulhinho eu acordo, eu já sei que está acontecendo alguma coisa, já vou verificar. Tenho até hoje uma mania de olhar para ver se eles estão respirando. Vai lá no quarto. É uma mania meio estranha, mas tipo, às vezes eu olho lá, aí e demora pra ver, né? Deixa eu pôr aqui perto do nariz pra ver se tá respirando. Tipo, e é uma coisa assim, tipo, de mãe, assim coisa mesmo. Assim, é coisa de mãe, né? Mas, esse assunto é maravilhoso, assim, eu gosto muito de falar e, inclusive, assim, nesse caso da Ingrid, por exemplo, que foi mãe ali nessa época do Covid, claro que toda a comunidade brasileira que está aqui não tinha como se ajudar, principalmente nessa época, né? Que a gente foi um não podia nem muito sair difícil, de né? casa, Sim. né? Mas eu também não posso deixar de falar que existem projetos aqui, até da própria Austrália, né, de suporte, né, que às vezes eles vão visitar a casa. Tem projetos de enfermeiras que vão ficar, às vezes, 3 horas com o seu filho para você poder descansar. Isso é legal, entendeu? Para não cidadãos? Para não residentes? Para qualquer um. Então, olha, assim, legal. é legal isso, né? Não sabia. Eu até esqueci de comentar isso, porque como era Covid, eu não tive. Mas você poderia ter. Poderia. Sim. E hoje a comunidade brasileira tem projetos, né? Tem um projeto que chama Colo de Mãe, inclusive, que é um projeto que... O que a gente faz? Dá marmitas para as mães quando a mãe acaba de ter filho. É muito importante a gente pensar nisso. Sim. E eu penso assim, não é só o projeto, é uma coisa humana que a gente tem que ter. Tipo, a mamãe acabou de ter filho, a gente precisa ter um semancol. Como que fala? Semancol, né? Semancol de se tocar, porque a mãe acabou de ter, às vezes a mãe não sabe amamentar, às vezes a pessoa dá muita opinião, às vezes acaba atrapalhando, fica querendo julgar, né? Entendeu? Ou fica ali muito tempo numa hora de visita, que ali tem que ser um pouquinho um joguinho rápido, né? Porque a gente quer ver pessoas também, mas também é um momento muito íntimo, que você, às vezes, qualquer hora o seu filho pode acordar e querer o peito, você não tem aquela vergonha, né? No começo é tudo muito estranho. Não é muito fácil. Não é muito fácil, né? E às vezes a visita fica muito tempo, e às vezes não tem... Mas é sempre pensar no outro, assim, do tipo assim, o que eu gostaria que fizessem por mim, que eu posso fazer por outras mães. Sim. Então, assim, vou levar uma comidinha, vou fazer uma visita para minha amiga, mas eu vou ligar para ela e vou dizer assim, hoje eu vou cuidar da sua casa, dar uma limpada na casa para ela, o que eu posso fazer mais? Amiga, vai tomar um banho que hoje eu vou cuidar do seu filho. Porque mãe não tem tempo de banho. A gente toma banho, às vezes, com os filhos sentados ali, olhando, né? Olhando e querendo atenção. Sim. E eu já cheguei num limite hoje que, apesar dos meus filhos serem mais velhos, eles ainda querem conversar muito, eles querem contar a história. Sim. E a porta do meu banheiro não tranca ainda por cima. E entra lá no banheiro. E pra mim, o momento do meu chuveiro, que eu tô tomando banho, é o momento pra eu chorar, se eu quiser chorar, porque ninguém tá me vendo, entendeu? Sim. Mas sempre o filho abre a porta, mãe, não sei o quê, não sei o quê. É engraçado. A vida ela muda completamente depois do filho, né? Eu falo isso pro Marcos. O antes e depois. Nem chorar eu posso. Não tem, né? Porque não dá. E não acaba aí, né?
Porque depois tem os netos abrindo a porta do banheiro. Esses dias minha mãe tava tomando banho, o Martin foi lá, abriu a porta. O Martin já... Só vi minha mãe. Martin! E a sensação de ser vó é melhor do que de ser mãe? É maravilhosa. É Mas, incrível. mas são responsabilidades diferentes, né? São. E é um amor, um carinho. A cara dela. Um amor, um carinho. Daqui a pouco ela chora. Totalmente diferente de filho. É uma coisa maior. Sério? Entendeu? Que Ela gostoso. ama mais meus filhos do que eu. Não, eu amo Minha mãe vocês. também, eu acho que é Eu igual. amo vocês. Os netos. Mas é muito diferente de você ser vó. Mas É muito gostoso. Você sempre quis ser vó? Sempre quis. O Igor, ele tem filho? Não, Ah, vai vir pra Austrália aqui, ó, as gringas vai pirar nele. vai. Vai. Ele gosta de mulher? Ele gosta bastante. Bastante. Ah, então. Deu pra entender, né? Ele gosta bastante. Mas eu tenho uma dúvida. Porque o que você sentiu quando você via a Ingrid aqui durante o Covid, passando toda essa dificuldade e você sem poder ajudar do outro lado do mundo, né? Que é a situação de muitas... Dá uma angústia, sabe? Principalmente quando teve aquelas queimadas. Né? Bushfires. Você tá no Brasil, o que você imagina? É ao redor. Que você acha que é do lado da casa da pessoa, né? Do filho, porque da o filha. jornal é o que mostra, né? Parece que é do lado da sua casa, assim, literalmente, né? Não, Sim. Mas realmente ele ficou não- ele ia falar, branco. Não então que ficou- não tenha chegado tão perto da gente mesmo. Sim. Chegou, Dá assim, a Preocupação. angústia, né? Dá preocupação. Aí você quer que a pessoa volte, mas ao mesmo tempo você tem que ver se tá bom pra ela, né? Se ela quer ficar. Você já não manda mais, né? Uhum. Porque a pessoa já tá adulta. Fala, e vai, né? Não tem muito que... Não tem muito o que fazer. Mas graças a Deus deu certo, né? E agora eu tô aqui, né? Agora tá aqui, vó. Pertinho. Mas vocês tiveram criações diferentes, né? Você foi mãe solo. Sim. E criou 2 filhos sozinho. E, pô, você pensava que você tinha ajuda da sua família? Como é que foi isso? E como é que é ver a Ingrid criar 2 filhos com o apoio de um pai presente Nossa, é totalmente diferente. Hein? que dá o suporte? É um pouco chato às vezes, né? Abraço, Marcão, te amo. Mas é um cara que ama os filhos e está sempre presente, então é uma realidade diferente, né? E como você vê isso também? Então, eu queria perguntar para você primeiro. Então, comigo, né, por eu ser mãe solteira, é muito difícil mesmo. Porque eu tive ela com 18 anos. 18 anos, nova também. Idade. O pai dela foi presente até os 3 anos de idade dela. Sim. Aí depois não deu certo, né? Cada um foi pro seu lado e tal. Então eu me vi sozinha, tendo que trabalhar. Tive suporte, lógico, né? Da minha família, me ajudou. Eu tinha que trabalhar, minha irmã cuidava dela e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Porque você tá sempre sozinha. Sim. Tudo é você. E é isso. Ou é, né? Não tem... Ou vai, né? Sim. Aí é momento de pré, é momento de escola. E antes era muito mais difícil, né? As coisas. Aí você tem que trabalhar para dar suporte dentro de casa. Aí ao mesmo tempo você tem que cuidar da Tem criança. que ser mãe. Ela aos 7 anos, ela ficava em casa sozinha. 7 anos. 7 anos. Minha irmã morava do lado, dava uma olhada e tal, mas praticamente sozinha, né? E graças a Deus, deu tudo certo. A criação foi boa, dos 2. E você gosta do seu genro? Pode ser sincero. Eu gosto muito do Gosta meu genro. Eu... Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Princeso. Princesa. Cuida... É um pai Não, mas incrível, é um pai marido presente, né? incrível, um marido Então... também maravilhoso. Graças a Deus. Ela teve sorte. Graças a Deus. Ele vai. Nossa, Ele vai- nossa. vai se aguentar. Vai cortar essa parte aqui? ou Fazer vai um deixar corte. pra ele? Vai fazer um corte, com certeza. Ele vai fazer um corte e vai colocar na timeline dele esse corte Vai. aqui. Hugo, Graças você a precisa Deus. melhorar, hein, Ele é um Hugo? Tá marido sem incrível, moral. tá maravilhoso, ele vai colocar lá. E pra você, Ingrid, como é que...
essa relação assim que você vê com seus filhos e, pô, você teve o pai ausente. E com o Marcão hoje, como é que você se sente? E, enfim, Não, realmente é outra realidade, né? sim. É outra realidade, porque a minha mãe foi bem difícil pra ela mesmo. Tudo era bem difícil. Ela Pode tem que beber. sair. Pode beber, mãe. Ela sair pra trabalhar. Eu sei o quanto era difícil ela me deixar sozinha em casa, até porque hoje em dia a gente nem imagina deixando uma criança de 7 anos sozinha em casa, né? Exato. Você começou a ajudar na casa cedo, quando você já... Sim. Começou. É, Comecei. Mas é que assim, e é outro tipo de criação, porque é outro tipo de realidade, né? exato. A gente Exato. nem Necessidade, percebe. né? Exato. Exatamente, a gente nem Sim. percebe que tá fazendo isso, porque É assim, normal, é normal. É normal e a necessidade, né? e a necessidade. Exato, Então, sim. você vê aquilo como normal. Sim, Hoje em dia, nunca que eu vou deixar meu filho de 7 anos. A gente nem confia em deixar, essa é a verdade, né? A gente não confia em deixar uma criança de 7 anos sozinha. Mas, graças a Deus, me fez a pessoa que eu sou hoje também. sim, total. Então, tipo, sempre fui muito mais responsável. Sim, Né? mais Minha independente. mãe mais independente. Tanto que eu vim pra cá. A dificuldade que algumas pessoas passam de, tipo, nossa, eu não sei arrumar uma casa, eu não sei fazer uma comida, eu não sei. Eu já sabia, Sim. entendeu? Não sei lavar uma roupa. Tipo, de falar assim, nossa, tô com saudade de comer o arroz e feijão da minha mãe. Poxa, eu vou procurar o jeito de fazer, entendeu? Sim. Essa dificuldade, graças a Deus, eu não passei, porque minha mãe me ensinou A se virar, né? a me virar sozinha, sabe? Sim. Então, graças a Deus, isso eu não passei. Mas a diferença também de ter uma pessoa junto é inexplicável, Com assim. certeza. Porque graças ao Marcos eu posso ficar em casa, coisa que minha mãe não podia. Uhum. Então eu fico com as crianças em casa. Lógico, eu trabalho de casa também. Faz melhor manicure de Sydney, maquiadora. Maquiador. Gente. Mostra as unhas. Né? É a unha da. É tudo, ó. Sobrancelha. Hoje a maquiagem não foi eu mesmo, né? Mas porque senão eu vou falar, mas. Ai, não tem nem o que falar, gente. Nossa, aí, ó. Essa é espetacular. Mas, graças a Deus, eu consigo trabalhar de casa. O meu trabalho permite isso, né? E é gostoso, gente. Você vai lá fazer a unha, tem as duas criancinhas junto lá. Não, lá em casa praticamente você tá dentro do Brasil. Você tá, Exatamente. É criança, é sogra, é marido, é tudo, é bolo. Enroladinho tudo. Lá também tem. Enroladinho, tem tudo. Pastel. Não, então, bem aconchegante, sim. Faz toda a diferença. E eu gosto também de poder atender em casa, até por isso, porque aqui a gente não tem isso, né? Não tem esse aconchego, esse carinho. Então eu gosto de, quando minhas clientes vão em casa, minha mãe faz um bolinho, faz um negócio faz um café. assim. Então, faz um cafezinho. Então as meninas ficam assim, Ingrid, posso levar sua mãe? Posso levar sua mãe pra casa? Posso levar sua mãe? Tá alugando sua mãe? Eu sou na fila. Eu falei, vou alugar, gente. Mas faz toda a diferença, é muito bacana, suporte, né? Assim. Não, e eu conheço algumas mães solos aqui na Austrália, né? Que é uma, cara, uma situação muito mais desafiadora, né? Sim. Porque aí você também, além de não ter a presença do pai, você não tem a família para dar o suporte. Exatamente. Cara, isso é muito difícil. É difícil você estar aqui sozinho. Já é difícil, já não é fácil. Sim. Com criança e casado é difícil também. Então, solo, eu não consigo nem... E tem uma situação que é pior ainda, quando a mãe é brasileira e o pai é australiano. Sim. Porque aí, quando a criança nasce, automaticamente ela é australiana. Quando tem o pai australiano. E aí, se a mãe separa do cara, acontece alguma coisa e ela quer voltar pro Brasil, ela só consegue voltar se o pai autorizar. Mentira. Nossa. E se o pai não autorizar, ela não consegue sair do país com o filho, entendeu? Então, é uma coisa a se pensar sempre quando for ter filho com alguém que é de outra nacionalidade, porque tem isso, né? Não sabia disso. Então, a gente passa muita dificuldade, assim, ajuda muitas mulheres, porque às vezes elas querem
querem retornar para casa, mas não podem porque tem o filho. E às vezes a pessoa fica vivendo uma vida que não desejou, mas faz parte, né? Então, Sim. assim, então tem que pensar, né? Tem que pesquisar, né? É difícil, difícil, né? Eu fui mãe com 18 anos, não pesquisei nada, né? Sim, Então, sim. quem sou eu para falar? Mas, na verdade, é isso mesmo, assim, hoje existe muito isso, e aí você tem que entrar na justiça, você tem que provar, Nossa. e não tem como, porque nós estamos na Austrália. Sim. Então, quem vai ter prioridade é quem está australiano. aqui, o australiano, né? Não tem como eles darem valor. A gente já pegou situações de uma mãe, por exemplo, que a mãe estava no leito de morte e a mãe queria conhecer o neto. E aí? Mas o pai não autorizou, e aí, Que filha da puta. a mãe acabou morrendo, a avó, né, da criança. Sem ver o neto. Sem ver. Nossa. E a gente naquele desespero, tentando de todas as formas, porque, na verdade, a Austrália tem que ter a garantia de que, tipo, a pessoa vai pro Brasil e que ela vai voltar. Sim, né? sim. Mas isso ninguém consegue garantir, né? Então a gente pode escrever a carta que for, mas ninguém consegue garantir que isso vai acontecer, né? Mas acontece. Então, assim, Situação, né? são situações difíceis, né? Então tem essa parte das mães também que foi na época do Covid, que daí também para as crianças foi um pouquinho que afetou também, porque daí não podiam conviver com outras crianças. Aham. Isso é até importante, a Ingrid, falar, né? Tem esse lance, né, de muito cuidado, né, da higiene, daí não pode sair, e a criança não teve muitos amiguinhos ali, porque o contato com outras crianças também ajuda muito, né? Faz diferença ir num parquinho. Agora você imagina nesses 2 anos fechados, você não pode fazer nada. Em casa, né? Seu filho tem que ficar em casa. E aí chega um momento que brinquedo já não é suficiente, daí você fala assim, não vou pôr televisão no meu filho, eu não vou pôr celular. Mas chega um momento que você fala assim, é isso, porque eu preciso, tipo, fazer minhas coisas, entendeu? Eu preciso cozinhar, e se não for isso, não tem outra coisa. Sim. Então, foram momentos difíceis, né? Mas também dá pra falar das coisas positivas, né? Ver os 2 toquinhos ali, né? Então... Não, e outra, assim, a gente não podia ter contato com outras pessoas. Mas, por exemplo, como eu só tinha o Martin, eu saía pra caminhar com ele na praia. Eu ficava ali na praia com ele. Você podia fazer exercício. Porque podia. Podia fazer exercício, que a gente não fazia. Era só... Mas, então, isso eu fazia com ele. Só que... como não podia ter contato com outras pessoas, no comecinho a gente ia na casa das pessoas, ele ficava tranquilo. Depois, como não parou de ter esse contato com as pessoas, ele começou a estranhar. Então, até em casa, assim, o barulho que tinha depois parou de ter. Então, entendi. Já era um negócio que incomodava mais ele depois, com certeza. sabe? Sim. Eu tenho todas aqui são mães de 2, né? Verdade. É uma coincidência. Vocês... a Ingrid talvez não, porque a diferença de idade é muito pequena, mas vocês, entre o primeiro filho e o segundo, vocês tentaram educar de forma diferente? Falaram assim, não, aqui eu acho que eu errei, aqui eu acho que eu fui muito dura, aqui eu acho que eu fui não tão dura, devia ter sido mais rígida, e tentaram criar de uma forma diferente? Aliás, eu não sei nem qual a diferença de idade entre o Igor e a Ingrid, né? É muito grande? 10 anos. Então praticamente... É uma diferença para você cuidar de um e de outro. Porque, igual a situação dela, né? Eu contei que tive que deixar só e tal. A dele já era diferente. Porque os tempos já tinham mudado. Sim. A situação era outra. Uhum. Eu já estava com uma casa. Porque quando a gente... Tá uma condição mais confortável. Exatamente. Eu já tinha um trabalho mais tranquilo. A situação já estava mais favorável. Uhum. Então foi melhor. E outra que ela já tinha 10 anos. Então ela podia ajudar a criar, né, meu irmão? Ela me ajudava muito. Sim. Entendeu? Aí eu saía para trabalhar, ficava mais tranquila, porque já tinha ela. Aí ela tinha que ir para a escola, aí já deixava com a minha irmã. Sim. Ele bonitinho, tomadinho um banho. Sim. Como se fosse um filho, né? Mas eu digo assim... dele que nem um boneco.
Eu chegava e tava todo bonitinho. Todo limpinho, tomadinho banho, unha cortada, que ela sempre gostou, né? Começou cedo. Todo bonitinho, com base na unha do pé. Eu A coisa mais fofa. Ai, Igor. Era muito bonitinho. Ele era muito guardadinho. limpo. Ele era muito limpo. Cuidava. Muito limpo também. Princeso. Eu deixava ele um princeso. Então, Já ficava as fazendo a épocas- unha, já ficava praticando. As épocas era diferente, né? Mas na questão da educação em si, da forma de ensinar, esse tipo de coisa, mudou alguma coisa? Ou não? Você falou assim, não, acho que... Eu acho que com ela eu fui mais rígida, sabe? Assim, de pegar, Exigir mais. exigir, às vezes dar uma chinelada e tal. E com ele eu já fui mais flexível. Uhum, Mas sempre fui de conversar. sim. Igual ela com seus 15, 16 anos já estava começando a querer sair, passear, né? Sair para as baladinhas e tal. Mas eu sempre fui de conversar e graças a Deus sempre ouviu. Porque eu tinha muito medo de droga, né? Coisas que colocava em bebida. Aí chegou na Austrália. Aí é isso aí, né? Então Olha o eu que sempre tem aqui expliquei na isso nossa aí, frente. sabe? E graças a Deus foram bem criados. Que legal. E pra você, como é que foi essa diferença entre o Gustavo e a Gabi? Então, eu acho que foi totalmente diferente, porque assim, são 7 anos de diferença. Mas o Gustavo tinha 18, eu tinha 18. Uhum, tem essa Então, também, né? tem Você essa coisa cresce, né? Você eu muito amadurece. imatura, né? Então, Aham. eu acho que eu fui amadurecendo Vai crescendo junto. e você vai crescendo junto. E é tão engraçado que até o simples fazer uma papinha é uma coisa que com 18 anos você não tá preparado, entendeu? Eu tava Aham. fazendo faculdade, e aí eu amamentava, daí fazia papinha e tudo mais. Isso foi me fazendo pensar, né? Tipo assim, hoje eu tô com 37 anos, assim, eu acho que eu fui nas primeiras baladas esse ano, aqui como vice-presidente do BRAC, ainda vou dar uma visualizada, mas não Sim, para curtir uma balada. Então eu não tive isso na minha vida, carnaval, essas coisas. Então, assim, cortou uma parte ali da minha vida. sim. Então, é uma parte que, por exemplo, eu não sei aconselhar muito nesse sentido, né? Do tipo, Aham. na balada vai ser assim, assado, porque eu não tive isso. Porém, eu acho que eu fui amadurecendo. Aí, quando eu fui ter a Gabriela, eu já tinha meus 26 anos, já estava mais estruturada, já Uhum. tinha um lar, né? Então, eu e o Hugo morávamos já em outra cidade, e aí meus pais moravam longe, então era nós. E ali a gente conseguiu ser pai e mãe, tipo, totalmente diferente. Sim. Porém, a educação, eu acho que ela se manteve. Então, assim, eu nunca bati nos meus filhos, assim. Então, assim, sempre fui uma mãe muito de conversar. Uhum. Talvez porque eu tenha apanhado muito. Então, eu não sei. Uhum. Eu acho que eu quis fazer diferente. Do tipo assim, eu falar assim, eu vou tentar fazer diferente porque eu vi que não deu muito certo, né? Sim. Você vai me batendo, né? Tipo, não deu muito certo. Mas a conversa, então, assim, tem coisas eu acho que eu até abro demais para eles, que eu deveria nem abrir tanto, mas Tá. eu acho que eu tenho uma preocupação extrema de colocar bons seres humanos no mundo. Sim. Eu não quero que meus filhos sejam os mais Caráter. inteligentes, Uhum. eu luto pelo caráter deles. Então eu não fico exigindo para ele, que talvez era algo que na época dos meus pais, para eles era muito importante, tirar uma Aham. nota alta. Aham. Então, de repente, se você não tinha uma nota legal, eu acho que minha mãe não conseguia imaginar naquele momento do tipo assim, poxa, minha filha tá indo mal em matemática, mas ela tá indo super bem em educação artística, pô, ela tem um talento ali. Uhum. Que é o reforço positivo da gente reforçar Focar no que positivamente é nossos bom, né? filhos e falar, tipo, pô, tá sendo legal. Aham. Então, tipo, eu apanhava porque eu tinha ido mal em outras coisas, entendeu? Sim, sim. Então, acho que hoje a maturidade me deu muito essa flexibilidade do tipo, quando eu recebo as notas, o Gustavo já terminou a escola, mas quando eu recebo agora da Gabriela, tem algo que ela não foi muito bem, é uma conversinha do tipo assim, aqui, como que nós vamos fazer pra O que gente dá pra fazer pra melhorar, né? Uhum. Mas em nenhum momento Uma cobrança, assim. cobrança de nota, de nada, porque a minha cobrança deles é comportamental, é do tipo, como que você se relaciona com o ser humano. Uhum. É o respeito com todo mundo, todas as pessoas são iguais, entendeu? Então, assim,
eu posso estar errado, entendeu? Sim, Mas sim. esse é o meu jeito de ser e eu prefiro ter bons seres humanos do Com que ter certeza. filhos fantásticos, de repente, em matemática e não sei o quê, com ótimas notas, que eu acho que é um pouquinho da cultura que tem no Brasil, que às vezes a gente é meio que obrigado a estudar para vestibular, então a gente tem que tirar boas notas. Então, acho que essa coisa deixa que a gente pare de pensar em outras coisas, de repente, O que é mais importante. uma aula de culinária para os nossos filhos, que aqui na escola tem, Aham. entendeu? Uma aula de educação financeira, entendeu? Educação sexual tem aqui também? Educação tem também. Então, assim, eu acho que no Brasil a educação sexual até tinha, né, alguma coisa assim. Mas tudo eu acho que é importante para o caráter e para ele crescer como ser humano. Com Então, certeza. quando eu cheguei aqui na Austrália, o Gustavo estava com 13 anos. Ele tinha aula de marcenaria, entendeu? Então, assim, a mesinha da minha Que casa legal. até hoje foi ele que fez, que tá lá na sala, entendeu? Pô, foda. Eu acho legal isso, porque daí você tá. Ele pode ver as habilidades que ele tem. Então, Sim. assim, tem uma habilidade em certa coisa. E não ficar tão preocupado com a história, com a geografia, com a ciência, com Um aquilo negócio quadrado, né? que é Do ensino muito. brasileiro. Que é muito decorado. A gente Aham. decora muito para passar numa prova. E não significa que a gente aprendeu aquilo, né? Exato. Porque foi meio na decoreba. Então, eu mantenho a educação para os dois. Às vezes o Gustavo ele fala para mim que eu dou uma privilegiada para Gabriela, né? Então, mas é normal de ter, né? E aí talvez eu pense que a mulher ela dá mais trabalho. Um trabalho no sentido, né? Deixa eu explicar direito isso, mas é um trabalho de tipo, ficando mocinha, entendeu? Sim. Então tem que ter um cuidado, daí você tem que conversar, tipo, olha, essa roupinha você tem que cuidar, porque agora você já tem um corpo que já tá mais estruturado, A mas mudança do você corpo ainda é uma criança, Sim, entendeu? sim. Então você tem que explicar, porque E aí ela não sabe se portar como não uma sabe se mocinha portar ainda, como uma na verdade, mocinha. né? Porque ela tem a inocência Tem a ainda da inocência, criança. mas daí você já Ingenuidade, né? conversa do tipo assim, olha, às vezes alguém vai te olhar e não vai te olhar com um olhar tranquilo. Então, tipo assim, Sim. cuida. Que é algo que com o menino eu não tenho tanto. Que menino é mais largado, assim, né? Sim. Não tem. Então, talvez essa seja a proteção que talvez ele veja que eu tenho mais com ela, assim, né? Então. Mas em casa a educação é a mesma, todo mundo ajuda, todo mundo quando acorda tem que arrumar a cama. Acorda, arruma a cama. Acorda, arruma a cama, é uma regra básica, tipo, vamos fazer o dia render, então começa já arrumando a cama. O Gustavo tem que tirar o lixo, a Gabriela tem que separar as roupas quando vai lavar a roupa. Então, é assim, todo mundo ajudando, já vai anotando. Que legal. Não, e outra coincidência, são cada uma aqui tem 2 filhos e um casal. É um casal, né? As duas são um menino e uma menina. Nossa! É verdade, né? E minha mãe também teve um casal. Que legal. Mas eu tava pensando no negócio porque que vocês comentaram a educação que os nossos pais e os nossos avós tiveram, né? É muito doido você pensar nisso, o que era importante para eles antes. E foi isso que eles tentaram educar ou impor pra gente, né? Isso vai mudando. Eu queria perguntar pra ti, você quando vê a Ingrid educando a Laura e o Martin, você fala assim, não, faz desse jeito, você tenta opinar, ou fala assim, não, filha dela, eu só vou dar minha opinião, mas quem vai educar é ela. Não deixa os filhos, por exemplo, ficar vendo TV o dia todo, esse tipo de coisa. Você falou que bateu nela algumas vezes. Como é que você vê essa mudança, assim, Hoje em dia, eu acho que é o certo. O jeito que ela faz. Me arrependo. Quero lógico. polêmica aqui, não quero, eu não quero esse papinho aí, dona Sheila. Aquele negócio que você contou pra mim lá, falou assim, ó, a Ingrid não tá, entendeu? Ela fez isso, não. Não, mas eu acho bem melhor a criação de hoje. E do jeito que ela educa, igual o Martin tá crescendo, né? Tá ficando terrívelzinho. Então ela conversa com ele. Eu acho muito bonitinho isso, né? De não bater. Acho muito bonitinho. Ela chega, não é pra fazer, Martin.
Nem que 5 minutos depois ele tá lá fazendo de novo. Sim. Mas vai chegar uma hora que ele vai entender. Como ele tá ficando muito organizado, muito bonitinho. Ele é muito organizado. Ele é muito. Ele é muito organizado, é bonitinho demais. Então... Mas assim, eu lembro que teve uma situação que eu tava lá na casa. Como é que é essa relação entre pai e mãe? Porque teve uma vez que o Martin empurrou a Laura, né? Aham. E aí o Marcão, ele puxou o Martin e levou ele pro quarto e falou assim, não é pra fazer isso, né? Não bateu nele, mas falou Foi bom. assim, né? E o Martin, ele chorou. E você não gostou. Como é que é essa relação entre pai e mãe, assim? Vocês não têm um acordo, né? Tipo, se acontecer isso, a gente vai fazer assim. Porque às vezes... Não, na verdade a gente Tem que tem ter um Tem? acordo. Ah, é? A gente tem um acordo sim, de tipo, bom, quando eu estiver chamando a atenção dele, você não vai lá tirar minha autoridade, né? Entendi. A gente tem esse acordo. É o mesmo lá em casa. Que tem que Tem ter, que ter, porque é. senão tem que ter na Bagunça. vida. É a senão casa vira da mãe bagunça. Joana. É, mas eu não gosto, né? Aham. Sim. Meu neném, então eu não gosto. Mas precisa. Aquele dia ele empurrou ela, ele já tava empurrando ela algumas Faz um vezes. tempo. Por quê? Porque ele também tava achando engraçado. Porque querendo ou não, ele também é um neném ainda, né? Sim, Ele só tem não 2 sabe das anos coisas, e aham. ela vai fazer 1. Aham. Então, tipo, ele empurrava ela no começo, porque ele não é de empurrar, graças a Deus. Ele não é de empurrar, ele não é de bater, ele não machuca Carinhoso ela, ele é demais. muito Sim. carinhoso. Mas ele tava empurrando ela e tava achando engraçado, porque ela caía de costa, graças a Deus é carpete, né? Então ela caía de Parece uma costa, tartaruga. aí ela já virava rapidão e sentava. É. Aí ele ria. Aham. Só que aí, ele é todo organizadinho com as coisas. Ele tá brincando, ele coloca as coisas um do ladinho do outro. E ela é neném ainda, então ela vai engatinhando e faz assim bagunça, Aham. né? E aí ele começou a empurrar. E aí também machuca, né? Sim. Então o Marco chamou ele, chamou a atenção e tal. Só que aí eu achei que tinha sido Foi um pouquinho a mais. demais, né? Aham. Mas porque também ele podia ter machucado ela, né? Sim. Mas aí eu peguei depois, a gente sempre conversa. E aí eu falei, amor, assim eu achei um pouquinho demais e tal. Aí ele, poxa, então tá bom, não vou fazer mais desse jeito. É que na hora ele tava empurrando ela. E aí eu fiquei com medo de machucar. E ele não pode fazer isso. Só que ele falando, o Martin respeita mais do que eu. Entendeu? Geralmente Ele é assim, né? É ficou- engraçado. É porque ele tem uma voz mais grossa. Eu Mas geralmente fico o pai é muito mais séria. firme, né? Eu O sou pai... muito firme. Ah. Eu sou muito O firme. Martin, então, Nossa, eu sou muito firme. É. Então tá falando eu e posso. tá rindo. Então. Entendi. Porque como ele tá o dia todo comigo e a gente brinca e beija e o É dia figura todo materna, isso, né? Aham. então, às vezes eu falo um pouco sério com ele, ele olha pra minha cara e dá risada, tipo, porque ele acha que eu tô brincando, entendeu? Aham. Mas quando eu falo sério mesmo, aí ele, tipo, eu coloco ele de castigo. Eu deixo ele sentadinho lá no sofá e falo, olha, você tá de castigo porque você empurrou a Laura, você não pode empurrar ela. E é isso. E ele levanta e eu boto ele lá de novo. Você vai ficar aqui porque você empurrou a Laura e não pode fazer isso. Aham. E aí ele entende, porque ele para assim, ó, ele parece um adulto. Ele para, o olho dele fica cheio de lágrimas, assim, ele fica com cara de sentido, aí parte meu coração. Aham. E Verdade. Eu entendo o sentimento porque hoje em dia eu sou pai de pet, sabia, dona Shirley? Você é pai de pet? Eu tô- pet, Daniel. o meu flatmate, ele tem um Border Collie, a Zara. Aí vai lá no quarto, caga, mija. Nossa. E aí tem que educar, né? Olha, vocês olhem que interessante. Ele tá nessa nova casa, acho que deve ter 2 semanas. 2 semanas. Ele já é um pai, você tá Um pai de entendendo? pet. Um pai de pet. Fui passear com ela hoje. É a questão da maternidade e da paternidade, gente. Ele tá pronto. A gente tá Tô pronto. Mas é engraçado, a gente já nasce pronto, na verdade. Porque o carinho, ele vem... Como que pode um animalzinho que você nem conhecia até 2 semanas atrás e hoje você já tem um apego, né? Sim. Então, e tá ali. Você falando da Zara ali o tempo todo, cuidando. Já falou que já fez até cocô no quarto dele, É. você tá vendo? Sobe na minha cama, Mas você já sobe sabe na minha que cama. O Daniel, não sei se vocês sabem, Ah, mas o Daniel, lá vem. O Daniel é nosso filho. ele então a gente vai falava contar. que não gostava de criança. Aí ele falava assim, eu não gosto de criança, gente. Nossa, que não sei o quê. Não, nada contra, mas não gosto. Aí o Martin nasceu, aí ele falava assim, bom, agora eu gosto do Martin. Eu não gosto de criança, eu só gosto do Martin. Aí a Laura nasceu,
você olha pro lado, o Daniel tá lá, Laurinha. Faz dancinha. Faz dancinha. Agora eu só tô procurando a mulher ideal. É que aí você vê quando você começa a conviver, porque às vezes não é que você não gosta, é que às vezes não tem ninguém tão próximo. Real. E aí, como você é muito próximo da gente, tá sempre lá, e a gente tem todo um carinho por você, Sim. E você por nós, acho. É recíproco. Então, você acaba tendo pelas crianças também, Sim, até com por certeza. elas estarem ali próximo. E a gente tá falando de filho, a gente tá esquecendo do Henrique, né? Que é um filho. É verdade. Também, né? O flatmate. Pois é. O Henrique que é o que mais dá trabalho. O Henrique é o que mais dá trabalho, né? Porque, na verdade, não adianta quando o Marcos briga com ele. O Henrique não adianta, ele também não escuta o Marcos. Eu não sei o porquê. Eu não achei já tá crescido, né? Falar firme com ele. Tá crescido, é difícil. É mais difícil de educar. Mas vocês ficam, quando vocês vão numa festinha assim de criança, porque a vida mudou, né? Agora essa festinha de criança, esse tipo de coisa assim, vocês veem outras famílias criando os filhos e falam assim, não é possível. Não tá fazendo isso. Olha essa criança. Só que não tem, não sei, às vezes tem liberdade para dar uma opinião, né? Só que eu acho que mãe não deve gostar de opinião de outra pessoa assim, né? Como é que funciona isso? Vocês ficam... Aí ficar quieta e ficar... Eu já vi muito isso e eu acho que no passado eu tinha mais esse julgamento. Hoje em dia eu olho e penso assim, o problema não tá na criança, né? Tipo, tá muito nos pais, né? Sim. Então, assim, se for muito íntimo, mas muito íntimo, e eu acho que eu nem tenho essa intimidade com alguém pra te dizer a verdade, assim, porque pra você falar de um filho pra uma mãe... Meu filho é uma coisa assim, tipo, é a mesma meu coisa. filho? É meu filho, entendeu? Porque então, assim, eu acho que é um pouco disso de, tipo, cada um faz o que pode. Cada um faz o que pode, Cada um né? Não sabe da vida da pessoa, nem sempre, né? Da realidade. Tem crianças que extrapolam que, de repente, se o pai tivesse mais presente, controlaria mais determinadas situações, né? Que não aconteceriam, que não sei o quê, mas a gente olha e vai fazer o quê, né? Tipo... Às vezes é melhor nós sairmos de cena do que continuar vendo, porque se a gente continua vendo, a gente automaticamente fica julgando, né? E aquilo vai causando um mal, não na pessoa, em nós, entendeu? Então, hoje eu olho e falo assim, não existe criação perfeita, por quê? Eu ainda tô criando os meus filhos, eu também ainda não sei o que pode acontecer, o que eles podem fazer de errado, o que pode fazer de certo. Então, assim, e aí? Quem sou eu na fila do pão? Então, tipo assim, eu olho... Claro, é natural do ser humano, né? Tipo, a gente olhar e falar, poxa, essa situação, a mãe podia dar uma segurada ali, né? Sim. Só que sabe o que eu acho, às vezes, quando eu vejo alguma coisa assim que, querendo ou não, a gente acaba julgando? Que por a gente não ter esse suporte, não ter nada aqui, aí você tá ali na festinha de criança, que tem alguns adultos, que você tá conversando, e é pra criança tá mais livre, e a criança tá, tipo... À vontade. Eu acho que o pai e a mãe também estão aproveitando para estar um pouco à vontade. É um tempo para relaxar, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, porque às vezes é isso. A pessoa que ela trabalha e quando tem filho, é o trabalho e o filho em casa. Filho, sim. Trabalho essa é a e filho rotina. em casa. Então, quando tem alguma coisinha, se a pessoa tá ali... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, tô fingindo que nem é meu. E ela tá certa, porque ela tem que aproveitar um pouco, porque senão se você ficar ali só em cima, você não faz nada, sabe? Você não aproveita nada, você não relaxa nunca. E o pai e a mãe precisam tentar relaxar um pouquinho às vezes. Precisa de um tempinho, né? E tem tempo para respirar? Porque hoje em dia a gente... É mais fácil ver vocês... Aliás, mais fácil não, só ver vocês basicamente quando vai na casa de vocês. Porque são crianças pequenas, né? Mas eu e o Marcos, a gente, graças a Deus, é privilegiado, porque minha mãe tá aqui. Tem essa então, Dona Chile quebra um galhão. Então de vez em quando a gente sai. E minha mãe ainda vai fazer mais um, tô sabendo ainda, Dona Chile. Com quem, gente? Eu não posso nem fazer, porque se eu aparecer grávida, o Marcos me mata. Que ele fez vasectomia. Até eu explicar. É complicado. Mas eu acho super importante a gente falar nesse assunto sobre a paternidade, né? Tipo assim... Porque muitas mães que foram, principalmente agora, nessa época de Covid, quando a gente está aqui na Austrália ainda, que não tem o suporte da família, não tem tantos amigos e tudo mais, a importância da presença do pai.
Então, assim, isso é muito importante, porque eu encontro muitas amigas, muitas pessoas, e às vezes você vê que, tipo, a mãe deixou de se cuidar porque ela não tem mais tempo para ela, entendeu? Sim. Porque ela vive em função das crianças. Então, e isso é uma ajuda que o pai também tem que dar. E não é só de cuidar do filho, mas Sim. pensar numa forma de que eu posso fazer pela mulher. Porque talvez a gente não teve essa criação. Aham. Mas é bom você ouvir de outras pessoas do tipo. E ter essa liberdade de poder olhar para o seu marido, para o seu parceiro e falar assim: olha, hoje eu preciso que você fique com as crianças porque eu preciso ir jantar com minhas amigas. Sim. E é porque às vezes a gente ainda vive um mundo que é um pouco machista, né? E às vezes Não, tem aquela total. coisa, né? Que Total. o homem pode sair e a mulher não, né? Então. Eu acho bom quem for homem estiver assistindo e se puder pensar principalmente hoje, Dia das Mães, porque você foi filho, né? Então, com certeza, assim, você foi cuidado por alguém, Sim, você está no sim. mundo por isso. Então, se você colocar um filho no mundo, pense na sua esposa, se você já tiver separado, pense na mulher que ela é mãe dos seus filhos também, entendeu? Total. De que forma você pode Colaborar. porque, de certa forma, esse laço que você tem com a mulher, por mais que vocês sejam separados, vocês vão ter um vínculo É eterno, eterno, que é o lógico. filho, entendeu? Aham. Sim, sim. Então, se você quer o bem para o seu filho, você quer o bem para a mulher também, né? Então, cuidar, saber separar, vai brigar, não brigar na frente das crianças, porque as crianças, elas não têm culpa daquilo que acontece entre os adultos, né? Sim, sim. Então, acho que um recado muito importante é esse, assim, de durante o Dia das Mães, pensar como que um pai também pode Total. ajudar uma mãe, né? Sim, sim. Olha para sua esposa aí que tá do seu lado nesse momento. Agora. Olhe para ela agora. Tipo, quando foi a última vez que você comprou uma lingerie para ela? Quando foi a última vez que você presenteou ela com flores? Quando foi a última vez que você deixou o café da manhã pronto para ela? Quando foi a última vez que você não reclamou de algo, entendeu? Dela? Quantas vezes você elogiou ela hoje, entendeu? Se bem Então, que elogiaram vocês hoje, você achou que o cara tava maluco. pois é. Acha? Vocês estavam esperando. Passou, falou que a gente tava bonita. Aí a Fernanda falou assim: eu acho que ele tem problema. Falei, poxa, a gente nunca sai de casa, nunca tá arrumada. Quando tá, você fala que tem problema. Só assim, É que ele foi muito simpático e falou que a gente tava muito bonita. Daí eu falei, meu Deus, não é possível. Elogio sincero. Elogio sincero. Não tá enxergando direito. Eu falei, eu acho que ele tem problema. Uma dúvida aqui é quando se cria uma criança na Austrália. Quando é que você coloca a criança no maternal, no child care? Como é que funciona isso? Vocês escolhem? É obrigatório? Né? Depende muito, né? O child care, ele é para crianças até 4. Até 4? 4, 5. Ele vai pro Candy com 5 anos. Com 5 anos, Então até Kindergarten é o maternal, né? Não, o Kindergarten é o pré. O pré. Daí depois já vem a primeira série, que é do Brasil. Que aí com 5 anos ele tem que ir mesmo, né? Entendi. Então aí você faz a escolha de deixar no child care. Não é obrigatório, né? Porque também é uma bica, né? Porque aqui você paga por dia. E é tipo algo absurdo. É, tipo, mais de $90, né? Não, por dia. Eu acho que o mais barato que eu tenho visto é tipo $135. O dia. O dia. Por criança, né? E você... Eu tenho 2, por isso que vai ficar lá em casa. Não dá pra fazer um pacote, não? Gente, vamos em casa fazer a unha, maquiagem, sobrancelha, por favor. Isso é algo que a gente luta muito pelos estudantes, porque o estudante não tem esse direito. Então, e é uma reclamação que a gente recebe, né? Do tipo, poxa, às vezes a pessoa ganhou $170 no dia. Sim. E ela pagou 135. Que muita gente trabalha pra pagar child care. E às vezes é pra ocupar a cabeça, né? Do trabalho, né? Do pra tipo, conseguir. E pro filho poder ter também uma convivência com criança. Com outras crianças. É mega importante isso, porque né? é ótimo também, né? Pra eles. Mas é legal que você pode colocar, de repente, por dias também, né? Escolher 2 dias na semana. Não precisa ter a semana. Entendi. Então aí é opcional. E aí depois a escola, vocês já estão pensando nisso? Tipo,
Vocês vão colocar o Martin no childcare e um pouco... Então, agora a gente tá pensando em colocar, porque agora ele já tá mais espertinho e tal, porque antes a gente ficava com muita dó, né? Sim. Porque aqui é diferente o tratamento também. Isso Sim. também é diferente aqui, né? Aqui eles deixam as crianças serem, tipo, muito independentes. Mais livres, né? Mais Deixa lá e... livres, Aham. E a gente não tá acostumado com isso. Sim. Que nem o Martin, ele é todo carinhoso, todo bonzinho e tal. Eu já penso ele chorando lá e fica chorando, entendeu? Mas faz parte. Porque faz parte, ele vai ficar Ele vai chorando, aprender. Ele vai aprender, Vai e aí parar. eu não aceito isso. Porque ele é vai difícil. ficar lá chorando e ele vai aprender. Eu sei que vai, e eu sei que vai passar. Sim. Mas meu coração ainda não estava aberto pra isso. Agora já está. Uhum. Agora eu já penso em colocar ele, porque agora ele tá mais espertinho e tudo, né? Sim. Tá maiorzinho. Então agora a gente tá querendo pôr ele pelo menos uns 2 dias, porque é ótimo pra ele interagir com outras pessoas também, com outras crianças. Sim. Porque, tadinho, ele só fica dentro de casa com a gente. Sim. Até porque tem a Laura muito pequena, então fica muito mais difícil pra eu ficar saindo agora com ele. Antes eu saía com ele todos os dias, antes da Laura. E agora E não. uma coisa legal de childcare, quando cheguei aqui eu trabalhei de chefe de cozinha num childcare. É mesmo? E aí era numa escolinha, era a coisa mais linda. Então eu era a tia da cozinha, né? Ia levando lanchinho e todos me amavam, né? Porque eu ia levar a comida, né? Então, e a Austrália, ela é muito health, ela pensa muito na saúde. Isso é muito legal. Sim. Então, sempre tinha legumes, sempre Plano a comida, alimentar é sempre healthy. bem feito, assim, não tem açúcar, Fritura. não é utilizado, entendeu? Então, farinha sempre integral. Então, assim, não tem fritura, tudo assado, bolinho saudável. Então, isso é algo muito legal, porque até os 5, 6 anos ali, a criança tá comendo uma comida mais bem elaborada Sim, e tudo mais, né? Então, tem todo esse aspecto. E muita Já coisa pensado que... no crescimento da criança. E é legal de pensar nessas coisas, porque quando eu trabalhava na escolinha, eu lembro que tinha crianças que são alérgicas, que elas podem ter Algum tipo de... uma reação alérgica. Daí cada criança tem um quadro com a foto, a Austrália coloca. Que se pode der comer, a que reação não pode. alérgica. Porque tem criança que não come ovo, mas a maioria das massas vão ovo. Mas se a criança encostar, ela já tem Já fica o inchada. choque anafilático, entendeu? Daí você tem que dar uma injeção. Então, eles te dão curso o tempo inteiro. Eles te preparam para isso. Sim. Outra coisa que eu acho legal na escolinha é que a gente tem uma preparação que eu lembro que fazia... Para mim não fazia muito sentido, mas tem. Que pelo menos todo mês a gente fazia. De repente, você fazia como se alguém estivesse fazendo um sequestro na escola. Tipo um roleplay, assim. O que vocês têm que fazer? E eu tava na cozinha, daí eu já tinha o rumo que eu tinha que tomar. Um cenário assim, E você tem que interpretar. Participar da porque atividade, a pessoa né? tá ali. Vai, Fernanda, deita no chão. E você, tipo, ou se estiver pegando fogo, pra onde vai? Então, eu acho legal essa estrutura. Incrível. Eu não sabia Desde disso. os pequenininhos, eles já vão aprendendo. Tipo, se acontecer alguma coisa, ouvir um barulho diferente. É legal. Incrível, eu não sabia disso. Meninas, vamos para as perguntas? Eu tenho várias perguntas, né? Então, vamos. nossa, recebi várias aqui. Vamos lá. Tenho até Então- medo desse povo aí. Nossa, não. Eu vou... O Nilson, ele perguntou aqui, ó. Aqui vocês acabam sendo mãe de seus flatmates também? Quem perguntou? O Nilson. Sim, com sim. certeza. E a gente adota, né? Então nós temos hoje o Daniel e temos Nós o temos Henrique. o adotado do Henrique, adotado do Daniel. E às vezes o Nilson também, viu? O E Nilson às vezes também. bem claro que o Nilson passou um mês em casa também. Passou um mês em casa. Passou bem adotado, viu? Nossa, e ele cozinha bem, né? Quem? O Nilson. Fez um sabia, mousse sabia. com sal, né? Agridoce. É, um Você mousse, pensou? Eu não é sabia um mousse dessa. agridoce. Ele gosta. Ele gosta. Gosto é gosto, né? Não dá pra julgar. Mas é normal aqui, gente. Acontece, não né? é nem nos flatmates, é com todo mundo, né? A gente vai tendo esse carinho. Mas depois que você é mãe, você vira mais cuidadosa, assim, com Vira, as né? pessoas. Mas Eu acho que os meus amigos até não gostam tanto de mim, porque às vezes eu fico assim, não bebe, não faz isso, não sei o quê. Eu acho que a pessoa quer falar, cuida da sua vida. Aí eu falo, não exagera. Você sabe que quando eu cheguei, o Marcos falou assim pra mim uma vez. Ele, amor, antes de você chegar, esse povo não vinha aqui em casa não, viu? Só depois que você chegou, você fica fazendo as coisas pra eles. Um Eles todo dadinho final de tapioca. semana, eles Dadinho estão de aqui tapioca. agora. Você fica assim, o que você Alimentando. quer? O que você quer? Eu vou fazer um bolo. Vamos fazer um bolo? O Daniel aprendeu a fazer pudim. O melhor E a pudim. gente é E o assim melhor família, risoto. né?
É verdade. Melhor A gente, presente assim, e o como melhor amiga também, né? Eu acho legal é. como mãe, né? É. Tipo, ai, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Isso é muito legal. Vamos no muito legal. parquinho com as crianças. É verdadeiro, né? Sim. Tipo, não é. E esse é o Forçado. legal. Esse é o legal, porque é verdadeiro, né? Não é nada, tipo. Às vezes. Porque no Brasil, às vezes, não todo mundo, claro, né, generalizando, mas às vezes as pessoas fazem as coisas com interesse em alguma coisa. Sim. E aqui a gente precisa tanto de todo mundo que a gente só quer às vezes estar perto e às vezes você faz isso. Ajudar, né? Vamos ficar perto, vamos Sim. ficar todo mundo junto, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um bolo, vamos ficar assistindo filme às vezes, Sim. dormir no meio. Mas vocês eram assim antes de ser mãe ou Eu era. carinhosa, Legal. assim, de cuidar das pessoas? Eu acho que eu não. Eu Não. acho que Eu acho que eu sempre fui, né? Minha mãe sempre É. foi. O pessoal Nossa, sempre minha foi mãe. apegado lá em casa. É. Os amigos deles. É, Eles se apegavam a mim. Ah, que verdade. legal. Minha mãe sempre foi. O pessoal gostava de ir lá em casa. É, que legal. É. E as amigas, os meninos, chegavam lá igual você. Assim, Oxi. Sim, sim. chega e tal. Faz um bolo aí pra nós. É, não, Chegava, dona Chile Chegava, cozinha pra abraçava, caramba. mas E vai voltar a fazer marmita quando ainda, dona Chile? Não sei, Daniel, as crianças estão crescendo. Estão crescendo. E, Cada e dia eu, mais como é que difícil. fico? E como é que eu fico? Meu Deus, Magrinho, esses sabe? adotados. Esses adotados. Shirley tá procurando namorado, Shirley? Gente, Momento. minha Em mãe, nome do amor. Em nome do amor, em tudo. minha mãe tá solteira, hein? Fica a Tá dica. solteira, fica a Aí, ó. dica. Aí, gente, ó. Amor Fernanda. é- Ah, Instagram na descrição. Ó, Central Talk BR. BR, conhece? É a Raquel. Ela falou assim: queria agradecer a Fer por tudo que ela fez por mim. Feliz Dia das Mães. obrigada. E ela também perguntou aqui como você se sente ajudando tantas mães e ao mesmo tempo sendo mãe. Eu acho que é meio que a mesma coisa, assim, né? Porque quando a gente faz pelos nossos filhos e faz pelos outros, é de coração, é com amor. Então, É gratificante. é gratificante, né? Então, e sem esperar nada em troca. Tipo, sempre com muito amor e com muito carinho. Tipo, eu não sei, eu tenho esse negócio muito de mãe com todo mundo. Então, Aham. eu conheço, se eu gosto da pessoa, eu gosto. Se eu não gosto, eu já não gosto. Eu não gosto nem assim, bate o santo, né? Aham. E aí eu quero adotar, quero cuidar, quero... Às vezes eu acho que eu sou até too much, assim, da pessoa deve falar assim, pô, essa menina tem algum interesse em mim. Não, não tenho, entendeu? Eu só tô cuidando, tô só, tipo, gosto... Eu acho que uma das minhas linguagens do amor é o presente, é cuidar, dar presente, de fazer um bolo, fazer não sei o quê, cuidar das pessoas, né? Mas tem gente que interpreta meio mal, mas é o Sim. problema da pessoa. Aí, né? exato. Cada um. Cada um. Exato. Gustavo Rossi. Ai, meu Deus, meu filho. Como é ser a prefeita da Austrália, minha joia? Ai, É meu Deus. joia. E ele fez uma outra pergunta aqui também, ó. Como é ter a maior panturrilha da Austrália, minha princesa? Meu, a panturrilha Vocês já viram? da Fernanda. Eu vou falar uma coisa pra Ô, vocês. Fê, mostra a panturra. Por que você não veio com a amostra? Tem que Eu te fui defender. treinar essa semana com ela, porque quem vê a gente falando assim, pensa que É porque a gente é todo malhada, tempo, né? a gente tem todo o tempo do mundo. Mas, meu, Mas é. a panturrilha dela, mas não tem esses caras bombados Ah, É bonita mesmo. que é. chegam É, perto. definida, Esses dias eu torneada. tava andando no shopping, falei pro Hugo, abre seu olho, meu filho. Tava descendo a escada rolante do shopping de Bondi. Um cara malhado, assim, chegou atrás de mim, ele falou assim... Impressive. Esqueci Caos. o nome. Qual? Caos. Caos. Aí ele falou impressive. Eu olhei assim, eu falei, será que ele tá elogiando mesmo? Dele, oh, amazing. Deu, yeah. Aí você falou, Tipo, é. malho muito, deve ter problema. Deve ter um problema. Muita malhação, né? Ai, meu Deus do céu. E aí ele falou assim: agradeço por você ter me criado e ser essa mãe parceira e braba em todos os aspectos. Oh, que bonitinho. Mandou umas 20 aqui, peraí. Olha. Falou que te ama e falou assim: ó, pergunta a história da Universidade de Sydney com o filho. Pô, essa é legal. Gustavo, ele me coloca numas frias assim. Essa eu acho que eu não te contei. O Gustavo, ele é louco pela Universidade de Sydney. Ele É muito acha legal lindo, o campus, né? O campus É muito lindo. bacana. É. E eu sou muito chata, eu não sou muito de museu, dessas coisas, de ficar avaliando, tal, não sei o quê. Sou meio, sei lá, eu sou meio rápida, né? E aí eu não gosto de ficar parando, muito analisando.
Mas beleza, ele me convenceu. Depois de 2 anos, ele me chamava pra ir. Eu falei, então nós vamos passar o dia lá nessa universidade e vamos conhecer. Pra tirar Só umas que- fotos que ele queria? Ele queria tirar umas fotos e queria se divertir, assim. Aham. Porque eu sou uma mãe, às vezes, também, meio diferente. Eu gosto de ser uma criança de vez em quando, em alguns momentos. É. E nós fomos lá e eu falei, vamos entrar na zoeira? Vamos entrar na zoeira junto. Daí eu peguei o manual do carro, tirei como se fosse o meu caderno. Ah, Aí falei assim, eu vou fingir que eu estudo aqui, porque lá é tudo aberto. Aqui tem uma coisa de todo mundo confiança, entra no todo mundo campus, aberto. né? Aham. Nós entramos numa sala, assistimos aula de medicina. Mentira. Juro. Entramos em outra sala, assistimos uma aula de farmácia. Tinha uma galera fazendo um churrasquinho, a gente entrou no churrasquinho, eu peguei um pedaço de carne. Aí, então, tipo assim, e ele achando o máximo, ele fazendo stories meu, tipo, olha o que minha mãe tá fazendo, né? Tipo, Doida. sem Minha noção. mãe é o máximo. E a gente tirando foto, daí tinha alguém apresentando o campus e a gente fingiu que a gente tava conhecendo o campus. Fazendo E tour. o que foi mais legal dessa história disso tudo foi que no outro dia, uma menina que estudou com ele falou: "Oh, eu te vi na universidade com a sua mãe." E aí ela pegou e começou a conversar com ele e eles marcaram um encontro. Rolando, foi. que é isso, ele ainda se deu ela bem. Assistiu, Deu bem ela ainda. assistiu os stories e ela disse que passou por nós. e Gostei viu. dessa sogra. Aí falou, tipo, que, nossa, ele falou, sua mãe é muito moderna e tal. Daí eu falei, É, que legal. mas essa história é engraçada, porque ele saiu ganhando, né? Mas Se deu bem, tirou se umas deu bem. fotos É. e deu uns beijos. Aí já não sei o que rolou, né? É. Vamos lá, Marcão. Pergunta pra Ingrid, Ai. pergunta pra Ingrid como é viver com um homem maravilhoso. Porque tem que ter essa entonação. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. É maravilhoso. Não posso reclamar do Marcos, não. Ele é maravilhoso mesmo. Tudo que ele pode Não fica fazer fazendo por propaganda. Rapidão. Tudo que ele pode. Não é ruim, não. Não, mas ele é maravilhoso mesmo. Ele é um ótimo pai. Tudo que ele pode fazer por nós, ele faz. Ele não mede esforços, Concorda, não. dona Shirley? É mesmo? Nesse momento ele tá lá com as 2 crianças. É verdade, Sem né? tomar banho, né? Sem tomar banho. Sem Chegou do trabalho, não deu nem tempo dele tomar banho e ele tá lá com os 2. Falou, vai, amorzinho, quando você voltar eu tomo banho. Ai, que demais. Então, vamos aqui pras perguntas pra liberar vocês. Vocês estão com fome? Vocês querem jantar depois? Você vai fazer risoto? Você vai fazer risoto de coração? Não. Eu não. Vou levar num restaurante aqui, porque eu não moro mais nessa casa, né? Então, tem que levar vocês no restaurante aqui A gente também. tava vindo risoto, mas tá bom. O risoto é pra outros objetivos. Agora chegou a temporada do fundi também, né? É. A temporada do fundi tá Nossa, chegando. É. Melhorou, hein? Fica... Estou até vendo o Daniel pedindo as panelas emprestadas. Nossa, Ingrid, presta aquelas panelinhas lá. E umas velas. Vamos lá, Tainá. Como foi ter um filho no hospital na Austrália? A gente já falou, né? Essa daí, então... Vamos para outra que ela perguntou outras perguntas aqui. Fala sobre a falta de rede de apoio no início também, né? Que a gente também deu uma pincelada, mas se vocês tiverem alguma coisa a adicionar para as perguntas, pode falar, né? Essas foram 2 perguntas que a gente já abordou. Essa daqui é para você. Como foi acompanhar a gravidez da primeira filha de longe também, né? Que a gente fala. Difícil. Tanto que você veio agora, né? Para acompanhar a segunda. Não, você chegou antes da Laura nascer? Cheguei antes da Laura nascer. Eu cheguei em abril. Eu cheguei dia 6. O Martin ia fazer 1 ano dia 8. Aham, E a Laura nasceu dia 7 de junho. entendi. Então eu ainda peguei um pouquinho da barriga. Deu pra sentir, né? Que era tudo que eu queria sentir do Martin, Oh. né? Pulando, só via por vídeo. E ela Isso daí ficava deve ser assim, muito nossa, difícil. eu queria muito furar Chorava? um Você chorou, pouquinho. Nath? Nossa Senhora. Não, e deixa eu contar pra vocês. Por quê? Nunca vi minha mãe chorar tanto na vida. É mesmo. Nunca tive chorando por mim. Só pelo Igor. Não, agora pelo Martin. Eu queria pôr a mão na barriga. Aí chorava. Aí nasceu. Ai, meu Deus, eu consigo sentir que ele é fofinho. Aí chorava. E vai chorar agora. Às vezes a Laura tá lá quietinha, ela fala, não, eu preciso pegar ela só pra dar um cheirinho nela, só pra dar um...
E ela pega e só pra dar um cheirinho, mas ela tá ela é muito tão... gostosa. Olha lá, E ela me olha tão apaixonadinha. É muito bonitinha. ela fala, ela me quer. Ela quer eu. Ela é muito grudada mesmo. Deve ser difícil essa distância, mas agora você está aqui. E vai vir E Ah, aplicou agora pra estudante, hein? Vai Ninguém começar. manda essa véia embora mais. quero ver. Vou estar falando muito inglês. Ô, dona Chile, se eu tiver um filho, você vai cuidar também? Cuida, Daniel, vou adotar. Porque eu tenho uma novidade aí, hein? É o quê, Daniel? Daniel do céu. Próxima pergunta. Chile perguntou... Chile. A Tainá perguntou pra você se você quer voltar ao Brasil ou se encantou pela Austrália. Esse sentimento aqui de estar também com a família é um fator que pesa. Australiano. Já encontrou, né, um maridão aí, Não, Ela não gosta encontrei. de ir no mercado. Fiquei sabendo, às vezes não tem nada pra comprar em casa, dispensa cheia, lotada, geladeira lotada. Mas Tava aqui, demorando, né? Então, é um negócio que não dá pra você responder assim, né? A gente quer saber, dona Júlia? Você quer Não, voltar ao porque- Brasil ou você quer ficar aqui? Porque assim, vontade de ir, lógico, né? Sim. Tenho. Saudade do povo, dos parentes, dos amigos. Mas ao mesmo tempo você quer ficar, porque aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso. Você uhum, viver. Queria ir passear, mas agora eu vou estudar, né? Vou passar mais Tempo aí. um tempo, até 2024. Aí depois vamos ver o que vai acontecer, se eu vou conseguir ir lá passear. Vai sim. Mas ela quer só passear e voltar. Eu queria ir passear e voltar. entendi, de Possível. férias, voltar de férias Sim. pro Brasil e... É. Entendi. Queria. Então tá respondido aí. E aí uma pergunta pra todas. Qual a parte mais difícil da maternidade e a melhor... Qual que é a pior e a melhor parte da maternidade? Bom, Sim. vou responder primeiro porque como os meus são os É mais menorzinhos, recente? eu acho que o meu... Sua o meu- dor tá recente. Não, eu acho que como eu posso dizer? É diferente, porque eu acho que como é muito recente, a parte mais difícil pra mim, que eu acho que eu falo pra todo mundo, às vezes quando tô conversando e tal, até com as clientes quando tem neném pequenininho, eu acho que é o porpério. Porque você acaba de ter bebê, Sim. seus hormônios estão aqui, e aí faz assim. E Aham. aí é onde você fica chorando, você fica toda sensível, você meio que não se reconhece, aí é seu corpo que muda, sua vida que muda, tudo que muda, e você meio que não sabe o que fazer com aquilo, porque Sim. é Uma experiência nova, né? uma Uma... experiência nova, é Aham. tudo novo. E pra mim é a parte mais difícil, porque é uma coisa que você não sabe lidar, sabe? Sim. Tipo, eu normalmente eu sou uma pessoa mais alegre, mais sorridente Sim. e tal. E nesse momento eu só me vejo, tipo, triste, chorando. Parece que não. Por mais que você tenha ajuda, parece que você não tem, sabe? Você não Aham. consegue ver o quanto as pessoas estão fazendo por você. Sim. E pra mim, eu acho que essa é a parte mais E difícil. quanto tempo que durou pra você esse... Olha, é que como eu tive. Eu não tive uma pausa assim, que nem do Martin pra Laura. É verdade. Foi um atrás do outro. Acho que ela tá vivendo ainda, pelo É. velho. E eu acho mesmo que eu ainda tô meio que vivendo, sabe? Entendi. Agora tá um pouquinho. Melhor. Tá um pouco melhor. Mas, por exemplo, tipo. Meu, se às vezes minha mãe não fala assim, vai pra academia, tipo, vai fazer alguma coisa. Ou minha mãe não puxa, às vezes, minha orelha de tipo, vai se arrumar. Eu, às vezes, ainda fico meio... Fica de pijama em casa Fico, o dia todo. Fico. Às vezes não fico porque eu atendo, mas se eu não atender, aí eu acabo ficando, sim. Então, Entendi. tipo, essa é a parte mais difícil. Até porque, tipo, eu consigo pensar assim, nossa, eu não sou assim, mas eu não consigo melhorar, sabe? Eu tento, mas às vezes Tomar não... ação, né? Pra... mas às vezes, tipo, é uma coisa mais forte, assim. E nem todo mundo entende. Porque às vezes você fala e a pessoa, tipo, mas por quê? Fala assim, ai... Que ai, frescura, uhum. sabe? E não é. Fica desmerecendo. Aham. E não é. Tipo, eu acho que só quem tá passando Sabe. sabe. E aí é um pouco difícil, às vezes, você falar isso
Até para uma pessoa que teve um filho há mais tempo, às vezes, porque a pessoa já viveu aquilo. E conforme vai passando o tempo, Você esquece. Acaba perdendo. você vai Sim. perdendo, sabe? Por exemplo, meu parto foi super sofrido. Eu e o Marcos, a gente não podia falar que a gente chorava, você lembra? A gente começava a contar, a gente já começava a chorar, a gente não conseguia falar. A gente não conseguia nem terminar de contar como foi. E hoje em dia eu já consigo mais, sabe? Sim. E eu não fico chorando. Então, tipo, eu sei que foi muito sofrido, eu sei que doeu muito, eu sei que sofreu muito, Sim. mas eu já não lembro mais daquela intensidade. Sim, Do sim. mesmo jeito que eu acho que quando isso vai passando, quando esse período passa, você não lembra mais com a mesma intensidade, sabe? Então, às vezes é difícil a pessoa falar, tipo, ai, porque é fácil você falar, vai passar. A gente sabe que vai passar, uma hora vai Sim, passar. sim. Mas enquanto você tá, parece que não vai, Exato. sabe? Então, isso pra mim é a parte mais difícil. Com a Laura foi mais tranquilo isso, o porpério? Não. Não? Não. Também foi Tanto que o intenso. Henrique, nosso adotado, Aham. ele fala, cara, a Ingrid fica insuportável quando tem nenê. Mas, tipo, Sim. eu não vou cobrar que ele entenda, Sim. porque não tem como. Nunca vai passar por isso. Ele não vai Sim. passar por isso, sabe? Talvez quando ele tiver uma mulher, tiver um filho, ele vai entender mais. Porque por mais que ele esteja comigo, Próximo. ele não dorme comigo, né? Uhum. Ele não sabe exatamente o que eu passo. Ou o que o Marcos, às vezes, também aguenta por causa disso. Sim. Porque, tipo, ele me conhece de um jeito. Daqui a pouco eu tô de um jeito totalmente diferente e que ele tenta fazer as coisas pra me ajudar, pra me deixar bem. Uhum. E que às vezes, tipo, ele falha na missão, sabe? Aham. Mas que a culpa não é dele. Tá. Então, eu Entendi. acho que é difícil até pro casal. É ótimo quando você Momento tem... desafiador. Aham. É, bem desafiador. E tanto que eu brinco, né? Antes eu falava assim pra ele, nossa, eu não sei qual é a mulher que acha que engravidar segura marido. Não segura, gente, porque a pessoa tem que te amar muito pra continuar com você, porque Você quer matar. Sim. você fica chato. Insuportável. Insuportável. Aham. É outra Depois pessoa, que você né? ganha neném, nem você se reconhece, imagina a pessoa que tá com você. Sim. Que você é de um jeito com a pessoa e do nada você muda totalmente. Sim. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil. E a melhor parte? É quando nasce e você vê aquela carinha que você fez. Olha lá o Martin e a Laura, coisa mais linda do mundo. Sim. E aí, todo dia que eles estão fazendo uma coisa diferente, você fala, ai meu Deus do céu, tudo é lindo, tudo que eles fazem. A Laura tá começando a andar. A Laura tá começando a andar agora. O Martin, eu tô trabalhando. Ele vem, ele me beija do nada. Tipo, ele vem, me encosta assim e me dá um beijo e sai. Uhum. Tipo, é um carinho que você não tem de outras pessoas. E é Sim. um amor que você não tem por ninguém no mundo. Só pra você saber, tá? Só aqui, ó. E tome de volta. Guardou, né? Toma. Então, sou um pouco... Mas é um amor que você não tem, assim, por Entendi. ninguém. Todo mundo fala Verdade. que quando você é mãe, é inexplicável o amor que você tem, e é mesmo. Sim. É mesmo. Do mesmo jeito que eu brinco, eu falo assim, ninguém nunca vai te olhar do jeito que seus filhos te olham, porque é o amor mais puro, e eu acho que quando eles olham, assim, é tão apaixonado e é tão verdadeiro, Muito apaixonante. e não tem... Não é por Nada nada. igual no mundo. Aham. Não, e não é por nada. Eles Aham. te olham assim, eles te admiram por nada. Só Aham. porque eles te amam em troco de nada. Entendeu? Aham. Tipo, Sim, você sim. acaba de brigar com a criança, ele te dá um sorriso e vem te dar um beijo. O Martin, você chama a atenção dele, ele vem te dar um beijinho na perna, assim, ó. Uhum. Tipo, aí você tá de cara fechada, ele vai te dar outro beijinho. Aí você dá um sorriso, aí ele vai te dar um abraço. Que nem a Zara. A Zara. Então, E você acha que para você é a mesma coisa, dona Chico? É a mesma coisa. É? Daniel. Positivo e Nada negativo? muda, né? Nada muda. Tal mãe, tal filha. Ela tava falando de quando nasce, né? Eu tava lembrando do parto dela. Foi difícil? Eu tenho parto normal. Você teve... os dois? Os dois. Que legal. hein? Então, Bom. assim, você sabendo de outras histórias, o seu acaba se tornando um pouco mais fácil, porque tem gente que passa muitas horas, dias, às vezes. Sim, né? E o meu sofrimento, assim, da hora do parto, eu acho que foi até um momento curto.
Que sorte, né? Coisa de horas, Sim. né? Que você fica ali com aquela cólicazinha. Aí, o meu parto por exemplo, antigamente tinha o sorinho, né? Que eles aplicavam. Então era coisa de minutos. Então foi um Foi parto mais tranquilo. rápido. Aham. Né? Aí eu vejo o pessoal contando as histórias, né? De parto que fica horas. Gente, é muito sofrimento. Nossa, deve ser mesmo. Ainda bem que já passou. Já Agora passou. só curtir os netos. Já passou. E pra você, Fê? Acho que a pior parte é ver um filho doente. Quando um filho tá gripado, alguma coisa. Sim. Pra mim é muito difícil. E a melhor parte é a parceria e ver quando eles estão evoluindo, a evolução do filho. Que demais. Ai, tô ficando emocionado, gente. Tô pensando em fazer um filho. Hoje. Não, hoje não vai. Hoje não vai estar dando. E ela também perguntou se vocês querem ter mais filhos. Eu não posso, né? Porque se eu aparecer grávida, como eu disse, eu sou expulsa de casa. Eu também não posso. Senão eu vou ser expulsa Vai de ser casa. expulsa de casa, que é muita gente. Eu quero, É? eu quero. Mas eu tenho medo do Gustavo ser pai antes de mim. Então, tipo, daí eu vou ser vó. Então, tipo, dá uma agilizada lá em casa, né? Vamos ver. Mas eu tenho vontade. Dá uma Sim. agilizada lá em casa, irmão. Ou de adotar uma Eu ia criança, falar isso, pode entendeu? adotar Então, também. tenho- Sim. Ou de ter um cachorro também. Então, tô pensando aí nessas possibilidades. Cachorro dá trabalho também, hein? É, Nossa mas Senhora. eu gosto de mesa cheia, gosto de estar sempre Gosto de com gente. gente, gosto de gente. Então, Essa gosta. essa gosta. Então, Também eu gosto queria de ter gente. mais um. Não, eu também achei. Não, eu achava que eu gostava, mas a Achei. Fernanda. Deve A ser- Fernanda posta lá no Instagram assim, gente, vou fazer um risoto aqui. Se a gente estiver fazendo nada, vem pra cá. Eu penso, gente, como assim? Quantas 5 mil pessoas seguidores. Não, 15 mil seguidores. ela tem que ela fala, estiver fazendo nada, vem aqui pra casa. Traga uma água. É isso que ela posta. Traga uma água e junte-se a nós. Mas um dia o arroz divide. Oxe, vão. Oxe, vai, lota. Olha, Já teve e vez vai. de 69 pessoas, acho que já bateu 69 em casa, pessoas. já, Meu já. Deus. E vai, senta no chão, não cabe, vai. Na varanda. Lugar. Abre a porta, fica lá na. E isso é o coração de mãe, eu acho. Sim. Sabe? Não... Achei, isso é muito legal. Que legal. Ó, e ela pediu aqui pra vocês deixarem uma mensagem para as futuras mamães da Austrália. Alô, Fael! Ó, eu acho que isso daqui, ó. Eu acho que isso daqui é um anúncio. É a última pergunta? Essa é a última então pergunta. Tá, então vamos deixar um recado então, para as mães da Austrália para finalizar. Exato. Vamos lá, vamos começar. Fernanda já jogou até o cabelo aqui. Joguei teu cabelo Vamos pra lá. cá, vamos lá. Fala para aquela câmera, Daniel. Exatamente. Que tem várias aqui, Tem várias, né? assim. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado a você, Daniel, eu acho que você tem um coração enorme que obrigado. Vai me com fazer certeza vem da sua criação, da sua mãe. É muito bom tipo, ouvir até de que você é filho único, né? De tudo que... saber... Eu gosto de saber essa história, assim, sabe? Tipo, Sim. que sua mãe tá cuidando. Você já tinha me falado da sua vozinha que viu o vídeo, achou que era você ali. Uhum. E tenho certeza, assim, que você tá cada vez crescendo mais, graças a essa oportunidade que você teve de ter uma boa mãe ali que te deu essa educação. E eu gosto de te ouvir. E ontem você me falou uma coisa que me fez muito bem, que me fez, tipo, dormir pensando assim, pô, eu preciso melhorar. E eu acho que isso é algo que quando a gente reconhece em alguns estágios que a gente precisa melhorar, e todos os dias, todos nós precisamos melhorar. Sim. Então dá muito orgulho para mim como mãe, como amiga, como eu te considero um irmão, entendeu? Então, assim, é muito bom ver essa evolução que você está tendo. Eu fico muito feliz. Então, o recado que eu quero deixar para as futuras mães e para aquelas que são mães é que valorize sempre você. Cuide de você, não esqueça de que você é o seu bem mais precioso, que para você cuidar de alguém você precisa estar bem. Então, não deixe ninguém estragar o seu dia. Faça por você, levante, faça o que você tiver que fazer. Se tiver que fazer uma meditação porque faz bem, alguém te disse, faz. Se você não quiser fazer, não faça. Não existe esse tem que fazer, né? Você precisa fazer aquilo que for bom para ti.
Então, se você quer ser mãe, Tainá, surgiu que você não fique pesquisando muito, não fique olhando muito Google, não fique lendo muita coisa. Aproveite. Aproveite sua barriga crescendo, aproveite a gestação, aproveite o momento. É muita informação que a gente recebe e pouco conteúdo. Então, assim, cuide disso, cuide com quem que você vai ouvir, cuide com o que você vai dividir. Mas ame, abrace as pessoas. Queria desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, a oportunidade que eu tô tendo dela estar aqui depois de 6 anos. Ai, eu vou chorar. É difícil isso acontecer, mas de estar passando esse dia tão feliz com ela aqui do meu lado, ainda mais sabendo que ela se orgulha muito de mim, então a nossa relação tem melhorado cada dia mais e eu vejo o quanto ela evoluiu e ela fala isso, né? Hoje ela se espelha muito, eles veem a nossa criação, como a gente cria, e é legal isso. Queria deixar um recado especial, tanto para Ingrid quanto para Shirley, que foram. Hoje a Ingrid me mandou uma mensagem, mas ela vai ver só amanhã, provavelmente. Tipo assim, né? Porque eu respondo, ela demora para ver. Mas eu também sou assim, então a gente se aceita. Que foram presentes de Deus nas nossas vidas, assim. Então, eu tenho muito orgulho de como ambas se tratam, de como essa relação mãe e filha é um exemplo, e como a Ingrid é como mãe. Ela tá sempre ali, ela tá te atendendo, mas ela... Martin, um beijinho na mamãe. Martin, quer um tomatinho? Esse cuidado, essa preciosidade. Ela tá mandando uma mensagem pro Marco para saber se ele tá bem. Então, assim, esse cuidado. Eu queria desejar o melhor Feliz Dia das Mães para elas, principalmente pela oportunidade de elas estarem juntos. Shirley, obrigado por todo o carinho que você tem comigo, com os meus filhos, com a minha família, por você receber a gente tão bem. Eu acho que eu sou muito abençoada. E depois que eu te conheci, minha vida melhorou mais ainda. Então, assim, eu só tenho a agradecer de verdade, assim, que a gente que ganhou... fazer chorar. A gente que ganhou de verdade, a gente brinca muito. A gente tem apelidos para dona Shirley aqui que a gente não vai falar, mas é muito bom ter esse carinho. A Ingrid maravilhosa. Saber que ela cuida da beleza de outras pessoas e ela sempre demonstra, ela sempre coloca a gente para cima. A Fer, vamos na academia treinar junto, fica feliz com a felicidade do outro. Eu acho que ser mãe é isso. Então, que todas tenham um feliz Dia das Mães. Curtam esse momento da maternidade, curtam o pós-maternidade. Se você não está feliz com o seu parceiro, não se sinta obrigada a estar com ele. Seja verdadeira e franca com você mesmo. Procure ajuda, procure terapia, mas não se abandone. Cuide de você. Eu sei que é muito fácil dizer, tipo, você está falando isso porque é muito fácil. Não é fácil porque não é para mim, muitas vezes. E eu guardo muita coisa para mim, que pouca gente sabe. Mas o negócio é não desistir. Então, feliz Dia das Mães para todas. E você quer ser mãe, mão na brasa. Bom, eu não tenho nem o que dizer, mas depois eu o que dizer. Você mandou esse recado, agora eu lembrei daquela propaganda do Dolinho. Não tinha uma propaganda do Dolinho do Dia das Mães? Não tinha? No Dolinho. Você lembra o Dolinho? Eu lembro do Dolinho. Não tinha no Dia das Mães? Era Natal, Páscoa. Já tava esquecendo de uma coisa. Ai, meu Deus, lá vem. Pediram pra te perguntar se você achou a chave do carro. A chave... Achei. Ele achou. A Leti? A Leti, não. É que ontem tava no meu bolso de trás. Nossa, mas... Quando eu achei que eu tinha perdido, ó, não passava nem Wi-Fi ali, eu falei assim, oh meu Deus, o carro tá aqui parado. Como é que o canguru, é verdade? Não dá. Eu, inclusive, esqueci de uma mensagem que me mandaram. Tchutchuca te mandou um beijo. Falou que tá com saudade. Ai, meu Deus do céu. Deixou ele lá no Brasil. Eu fui te cutucar, né? Mas vocês têm algum recado para as futuras mães? Não tem mais nada para falar, né? Porque a Fernanda já falou. Nossa, a Fernanda fala pra todo mundo agora. Né? Falei 10 minutos. Foi perfeito. Já tem que cortar metade. É palestra agora? Palestra. Mas foi bem lindo o que ela disse mesmo. E um feliz Dia das Mães para todas. É isso. É isso, gente. Feliz Dia das Mães. Que
vocês tenham um Dia das Mães maravilhoso. Que seus parceiros cuidem de vocês. Que vocês se cuidem, fiquem maravilhosos. Façam algo por vocês. Porque se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. É isso. É isso. Eu queria também agradecer a presença de vocês, mamães. Muito obrigado por terem vindo. São as 3 mães que eu mais gosto aqui da Austrália, sabia? Também não conheço muitas outras, mas... Eu tô aqui pensando qual é a outra mãe que não conhece, mas tudo bem. Não, mas a minha rede de amigos agora tá se tornando mais, né, família, assim. Sim. Mas eu tenho também, eu fiquei muito emocionado pela mensagem, tenho o privilégio de conhecer vocês, eu sou muito bem recebido toda vez que eu estou com vocês lá, vocês estão sempre me ajudando e dispostas a me ouvir, a me dar um conselho e às vezes, quando eu acho que eu não preciso, vocês estão sempre do meu lado. Então, me sinto muito privilegiado e lisonjeado de conhecê-las, do fundo do coração. E, mãe, também te amo, você não tá aqui, né? Mas eu acho que talvez com o tempo você acostuma com essa distância, talvez isso não é uma coisa tão saudável, né? Mas me sinto muito, muito orgulhoso de ser seu filho e privilegiado de ter tido a criação que eu tive. Então, muito obrigado por tudo, queria deixar esse recado aqui. Espero vê-la esse ano ainda, para te dar um abraço, te dar um beijo, porque eu estou com muitas saudades, tá bom? É isso. Vou chorar. E a gente está tentando cuidar dele por ti. Tenha certeza de que talvez nós somos família, né? Então, o Daniel, ele é mais do que especial. E um feliz Dia das Mães para ti. Obrigado por trazer esse menino ao mundo que tem aí alcançado várias pessoas e várias vidas. Eu tenho certeza que é fruto de isso tudo que você gerou e que a gente vai estar sempre do lado dele. E espero que em breve vocês se reencontrem. Mas enquanto ele está aqui, a gente está fazendo o melhor por ele, tenho certeza. É isso. Obrigado, Fê. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Shirley. Feliz Dia das Mães para todas as mães aqui e lá no Brasil também, ao redor do mundo. E espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu vou deixar todos os Instagrams na descrição, né? Que são 3 pessoas. E eu tirei aquela luzinha lá que me enche o saco, ficar colocando aquelas palavrinhas e tirando. Que, enfim, foi uma ideia dos últimos episódios. Everyone. Everyone. E então, todos os Instagrams na descrição. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a Equalizando no Instagram. Se inscrevam no canal no YouTube e participem do Grupo Brasileiro em Sydney 2023. Tá bom, gente? Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau.